Bem-vindo ao canal Cosme Rimoli. Eu sou jornalista esportivo há 39 anos. Trabalhei 23 anos no Jornal da Tarde. Estou há 17 na Record. E eu tenho o privilégio hoje de trazer um dos maiores atacantes da história do futebol brasileiro. Injustiçado na seleção, mais um injustiçado por conta do bairrismo. Quem é amigo e quem não é, diz a mesma coisa dele. Um coração maior do que o talento que ele tinha para jogar a bola, que era excepcional. César, maluco, bem-vindo ao canal. Obrigado, meu amigo, obrigado. Você é meu irmão, por isso que eu tenho o privilégio de ter você como amigo também, irmão. Vamos direto para 1974. Sim, Fala como era difícil, por favor, o bairrismo e por que o melhor time da década, que tinha 6 jogadores convocados, não jogou junto. Esses 6 jogadores não jogaram juntos na Seleção Brasileira de 74, que tinha toda a chance do Brasil ser tetracampeão lá na Alemanha. É verdade. Realmente um abraço a todos vocês. O Palmeiras, infelizmente... a seleção tirou 6 jogadores para ganhar o tricampeonato brasileiro. Quem eram os 6 mesmo? Era o Leão, Alfredo, Luiz Pereira, Levinha, César e Ademir da Guia. O único que jogou foi o Ademir da Guia, jogou meio tempo contra a Polônia, e o Zagallo tirou ele no primeiro tempo. E isso aí, nós ficamos sem ganhar um campeonato, porque foi o sorteio. Vocês que não conhecem a seleção brasileira, tá bem interessante. Muitas coisas resolvem na seleção brasileira. Ali já sai a ficha. Quando o Júnior pegou, o sobrinho do Dudu, pegou a seleção, eu falei, não vai durar um mês. Que já entregou já a ficha. Toma aqui, esse jogador que tem que ser convocado. Ah, chega via CBF presidência. Acredito eu que deve estar fazendo a mesma coisa com o treinador, o italiano... O Ancelotti. Ancelotti. Eu acho que ele não vai aceitar, mas infelizmente tá em cima da hora, tem que aceitar. Não, mas conta vocês o que aconteceu, por exemplo. Você é convocado, vou disputar uma Copa do Mundo. E vou chegar lá e vou ficar quieto, vou me comportar. E você jogando bem demais, Palmeiras bicampeão brasileiro. Isso. E aí chega... Como é que se sentiu que não tinha espaço? Como é que o Zagallo lidava com os jogadores do Rio, que atuavam no Rio, e em São Paulo? Por favor. Realmente, vamos citar primeiro o Rio de Janeiro. Eu saí do Rio de Janeiro, como o Ademir saiu, viemos para São Paulo, praticamente jogador de São Paulo. Viraram paulistas, né? Entre aspas. E o Zagallo convocou os 6 jogadores. Era um arrependimento de muitos jogadores não jogar a Copa de 70, que era o César, que eu fui cortado, né? E depois foi o Dadá Maravilha no meu lugar. O Ademir também foi cortado. E outros jogadores. Então, havia uma rivalidade entre Rio e São Paulo, na imprensa. Sim. As novidades, primeiro saía para o Rio de Janeiro e depois levava para São Paulo. A escalação saía primeiro para o Rio de Janeiro, depois para São Paulo. O Demário Toguinho, Deus o tenha. Isso, Ademar, nosso irmão, amigo também. Era outra coisa, a gente convivia junto, o jogador e a imprensa. É verdade, tinha uma proximidade. A proximidade era demais. E a gente não podia falar nada, porque nós estávamos presos ao Zagallo, aos cariocas. E eu tive uma fase que eu vivi muito tempo aqui jogando pelo Rio São Paulo. Era o Rio São Paulo torneio. Que a gente vinha para São Paulo já com desconfiança. Não, vamos perder. Ninguém acreditava no futebol, que era futebol de jogadores duro, firme, são profissionais. E o nosso futebol era mais clássico, entendeu? O futebol carioca. E nós era sabedor que iria perder o jogo. E muitas vezes nós perdemos jogos aqui. Não pela garra. Era mais clássico, futebol do Rio de Janeiro e tal. E isso... Era difícil você pegar uma seleção brasileira, né? E conseguir... Difícil era ganhar um campeonato. Eu subi do Flamengo com 16 anos. Eu sabia a dificuldade que tinha para jogar contra o time paulista. Sim. Então, havia todo esse mau comportamento que deveria ser todo mundo junto, vamos nos unir e tal. Quando começou a Copa do Mundo, em 74, o Zagallo foi contra os Ares, se não me engano. Sim. Foi, né? Contra os Ares. Eu tô com o Edu, o Jonas,
na arquibancada, pé do vestiário, sentado, lá em Munique. Aí eu tô sentado vendo, né? Só os caras olhando, ô Edu, hoje o pessoal veio todo mundo, tava conversando. Eu e o Edu. De repente eu vejo o Chirol bater nas minhas costas e falou, César, o Zagallo tá te chamando pra você jogar. Aí Edu deu risada, vamos lá, compadre, vai lá e tal. E eu peguei e subi. Fui pro vestiário, mudei de roupa. Eu jamais eu fiz massagem, tomei massagem. E aí eu aproveitei e falei, vou tomar uma massagem hoje. Eu tô sem jogar, e eu joguei todos os jogos amistosos. Sim. No último jogo amistoso que ele me tirou. Aí eu peguei e fiz a massagem e tal, levantei pra botar a chuteira. Aí o Chirol falou, César, não bota tirar não que você vai voltar. Que o Zagallo falou que o Jairzinho vai jogar. Mesmo contundido. Contundido, que eu acredito que não estava contundido. É uma jogada. Entendeu? Pra fazer uma gracinha. Aí ele pegou e me tirou de centroavante, colocou o Jairzinho de centroavante, que não queria jogar na ponta, que foi a maior atração na ponta direita, que é o Guerreiro e tal. Sim, de 70. E o Zagallo, opinião minha como jogador, ele falou, eu vou jogar na ponta de novo, é brincadeira, né? Aí eu posso queimar meu filme e tal. Tava vendido pra França? Tava vendido pra França, ele, PC, Sim. O Zagallo para a Arábia Saudita, o Zagallo, o Chirol, o Carlos Alberto, né? Verdade. A turma do Exército Militar, tava tudo aí. E pegou e me tirou e falou, olha, o Jairzinho vai jogar. Falei, mas não tá machucado, não, ele vai jogar na área de centroavante. Entrou no meu lugar, então o Valdomiro. Sim. Valdomiro passou pra ponta e Jairzinho ficou como centroavante. E aí desanimei, aí não teve. Então, apelei com ele umas 4 vezes. Apelou? Qual foi a pior apelação? Você falou forte com o Zagallo alguma vez? Não falei com o Zagallo, eu falei sair daqui com uma... Na certa que eu ia ter um bom comportamento lá, não ia ofender ninguém, não ia brigar nem nada, mas foi o pior erro meu. O Disseuzinho brigou com o Zagallo, eu vou jogar, que eu não vim aqui passear, e saiu jogando contra a Holanda, entendeu? O Alfredo discutiu também para jogar, o falecido Alfredo, discutiu com o Zagallo, saiu jogando, não, ficou no banco. Teria que ter o Serginho, falei pro Serginho, vai e cobra. O Serginho ficou quieto, a mesma coisa que aconteceu com o Serginho Chulapa. Lá em 82 com o Tele. Em 82. Agora, a seleção é isso, entendeu? Que eles têm medo de que o jogador reage, fala alguma coisa. E até vaze. Agora, César, além dessa injustiça que o Zagallo cometeu, você foi avisado pelo Brandão antes de começar a Copa. Foi. Vamos embora e vamos ganhar o tricampeonato brasileiro com o Palmeiras, porque você não vai jogar. E o sorteio do Campeonato Brasileiro foi lá na Alemanha. Sim. Então, aí... E eu falei, olha, cuidado, bota o Palmeiras numa chave boa aí, tá? E campeão foi o Vasco. Foi o Vasco, um time que do a diretoria que estava presente era do Vasco. Né? Camerino e vários. Então, mas você não pensou em ir embora quando o Brandão falou, vamos embora, porque você não vai jogar? Foi logo no começo da Copa, o Brandão estava presente lá. Acho que ele foi ver a abertura. Ele me chamou, falou com o Leiva, falou comigo, com o Leiva, e não sei quem mais. Eu sei que ele falou comigo. E com o Leiva, bola tua malinha aí, vambora, porque você não vai jogar. Eu falei, como? Eu vim aqui para jogar. Não, vambora. Mas como eu brigava muito com o Brandão, pelo comportamento dele, dele chegar para o menos nome, chegar e ofender os jogadores, entendeu? Eu ficava aborrecido com isso. Eu acho que todo mundo ali, todos nós somos iguais. Temos que respeitar um por um, entendeu? E o Zagallo não tinha, o Brandão não tinha essa mania. E por eu ter brigado com o Brandão também, não aceitei o que o Brandão falou. E no fim o Brandão tinha razão. E César, então, mas para terminar essa coisa de 74, com o elenco que o Brasil tinha dava para ser campeão do mundo? Seria penta porque é o seguinte, tetra, né? Tetra. Seria tetra porque era a continuação do tri. Aí não foi o Pelé, Tostão, que ficou com a vista meio apagada, né? O Tostão, mas se Pelé... Houve um problema lá com o Falcão, que o Pelé... Com o João Avelange, envolvendo até dinheiro também. Isso. Aí o Pelé falou, não vou jogar não, porque... Eu falei, negão, vamos junto, pô, vamos gastar. E qual que era a pressão da ditadura militar? Você sentia? Como é que chegava isso em vocês? Não. A ditadura que fazia era o Zagallo mesmo, né? O Disseu Lopes, nós estávamos... O Disseu
do Botafogo, ponta esquerda. Sim, seu Borboleta. Dizia Borboleta. Nós estávamos sentados assim uma tarde, antes do jogo contra a Holanda. Aí o Zagallo passou com o Chirol, do outro lado assim, né, pertinho da gente ali. Aí o Disseuzinho falou: ô Zé, chamar de Zé, porque ele é treinador do Botafogo. Ô Zé, quero falar com você. Assim mesmo. Aí o Zagallo parou com o Chirol adiantou um pouquinho, o Zagallo ficou com ele. Ele falou: Zé, eu não vim aqui pra passear, não. Eu vim pra jogar. Ele tá certo. E ele saiu jogando, controlando. E Edu na reserva. O Edu faz as maiores pontas que eu vi jogar. Espetacular. Na época, ponta direita, o ponta esquerda. Era o Edu. O Edu era o segundo Pelé, né? A coisa maravilhosa. Agora, César, em relação a você, em 70, você acha que teve um peso... O Médici pediu Dario pediu o Dadá. e você ficou de fora. Você estava jogando o máximo também. O Palmeiras estava jogando super bem. A primeira academia terminando, chegando a segunda. Isso. Pô, joguei com Valdir, Djalma Santos, Djalma Dias, Carabina, né? Geraldo Couto, Zequinha, Ademir da Guia, dura reserva. Então, mas quando você ouviu o Médici pedindo o Dario, você falou, dancei? Você pensou? Saiu no jornal. Sim. Né? E ele confirmou. Que ele gostaria de ter o Dadá na seleção brasileira. E o Dadá estava fazendo um trabalho lindo também em Minas. Sim, mas você estava muito melhor. Não. Tecnicamente não dá nem para comparar. Acho que era merecedor, né? Porque um time como o Palmeiras é imbatível. Então, esse negócio de olhar, eu acho que todos nós somos iguais. Tanto ele deu uma... E Dadá fala até hoje comigo esse negócio. Pô, eu vi porque você foi cortado e tal. E eu fui em 66, né? Sim. A preparação naqueles 44. Então, contra bastidores, por favor. Como é que... Olha que falta de organização. Como é que... Na época, a CBD... Então, para agradar, o medo era tanto de entrar em conflito com São Paulo e Rio. Vamos convocar 44 jogadores e eles vão jogar entre eles e aí fazer uma seleção. Conta bastidores, Bom, por favor. O bastidor é o seguinte, o Zagallo, quando ele botava o time em campo, ele só pegava o pessoal que ia jogar e fazia a preleção. Ele não fazia com o grupo todo, não. Nossa. Era aqueles jogadores que ele citava, fulano, e acabou, vem pra cá. Às vezes ele escalava no ônibus. Nós íamos direto pro campo, ele escalava, o time hoje vai... Ele levantava lá, o time hoje vai com o Leão, o Elinho, fulano. E a gente ficava assim... Perdia a posição ali sentado no ônibus, é brincadeira. Que loucura. Mas em 66, como é que era aquela bagunça? Não, 66 foi quando o Moré Moreira, né? Sim, então como é que foi? Ele saiu da seleção. Sim. E pegou o time do Palmeiras, e aí que eu vim para o Palmeiras, ele me convocou. Não, então, mas como é que foi essa coisa dos 44 jogadores? Como é que era? Como é que você via isso? Na verdade... Eu fui entre os 44. Então, era uma peneira. Era uma peneira. Foi o Disseu Lopes... Foram muitos jogadores. Não, foi Edu, acho que foi Edu. Mas como é que você acha que teve essa escolha dos 22 que foram? Como é que você acha que teve influência política? Como é que foi? Nessa bagunça dá pra gente notar, porque eles são muito reservados. Tem essa linha deles, que eles se reúnem o pessoal lá e começa a falar, olha, é melhor levar fulano, é melhor levar ciclano e tal. Entendeu? Mas você achou que já foi injustiça em 66? Você tinha chance de estar no grupo, pelo menos? Ia estar no grupo, porque foi o Tostão, ali era Paulo Borges, sim. Denilson, do Fluminense, né? Sim. Era o Tostão. Mas você sabia... Centroavante. Mas você sentia, César... Rivelino. Sim, mas você sentia que ia perder pela bagunça? Nem sei, rapaz. Porque a coisa é tudo... fechado. Eu tô parecendo até aquele jogador que tá com medo do dirigente da seleção. Com medo de falar. Mas não é não. É porque realmente eu não... Mas a imprensa na época sabia que tinha sido uma bagunça danada. Era lei militar, né? Então, militar. Então. Toda a maioria do nosso dirigente, da CBF, o comando da CBF, sim, era militar. Já é um reflexo da ditadura. 66... Ditadura não. Eu acho que se não fosse ditadura, muita gente, muitos jogadores... Os pais nossos não estaria... Eu acho que se nós vivemos bem até hoje, eu acho que foi da ditadura. Diz a ditadura. Porque comigo não teve ditadura nenhuma. Eu mesmo em 64, eu fui militar em 65,
entendeu? E respeito, entendeu? É um negócio que eu... Então, mas César, mas quando eu também servi exército e quando não tem eleição num país, é ditadura. Então, sabe que é Brato Forte, mão amiga, né? Exatamente. Então, mas quando não tem eleição, mas tudo bem, não vamos discutir política aqui, eu respeito Com demais. certeza. Agora, César, me diz uma coisa. Você é adorado pela torcida do Palmeiras. Nunca fui vaiado em 11 anos. Nunca. 196 gols, o maior artilheiro vivo. Já estou contando aqueles 14 que te roubaram. Você é meu irmão, por isso. Então, agora me diz, como é que o Flamengo te perdeu, César? O Flamengo perdeu porque... Você começou no Flamengo. Comecei na escolinha do Flamengo, né? Na infantil, no infanto juvenil e juvenil, que não tinha júnior. Até 18, deu certo, que ele falava pra gente. Não deu certo, vai procurar emprego. Seu Modesto Bria, seu Walter Miralha, seu Flávio Costa, né, que foi goleiro do Flamengo, né? E eu morava em Niterói. Mas eu discutia muito com Reganeschi, que era o treinador argentino. O argentino Carlos Reganeschi, sim. Jogou no Guarani também, se não me engano, Sim. né? Jogou na seleção argentina. E eu discutia porque porque na época não tinha não tinha substituição. Entrava os 11 e ficava 5 no banco. Sim. Mas só de enfeite. Eu me lembro do jogo contra o Bangu, que nós perdemos, que o meu irmão aquela briga. Carlos Alberto, com direita, machucou o joelho. E queria sair, não, volta, fica aí. Ele ficou no campo mancando até... Não tinha entendeu? substituição. Então não tinha. E quando eu entrava, quando eu jogava, só ia pra concentração quando eu jogava. Por quê? Às vezes, o Pernambuquinho expulso, ou Silva machucado, tal, aí eu jogava. E eu no Maracanã, com 190 mil pessoas, a torcida já gritava meu nome. Sim. Eu já era ídolo do Flamengo na época, sim. entendeu? Surgiu eu bem imitava demais. o Dida, que eu não era centroavante, nunca fui centroavante. Sim. Por isso que eu vim pra cá, São Paulo, e falou, não, centroavante. Aí Moré que me colocou na centroavante, porque o seu Flávio Costa, não, o seu Zé Moreira, que falou para Moré, toma esse garoto aí do Flamengo, certo? Eu vim aqui por 19 anos, né? Eu tô há 60 anos aqui. Então, mas explica a briga tua com o Reganeschi, que você falou, briga, é o seguinte, então... Não, o Reganeschi... E César, acerta aí pra mulheres olharem você de frente, vai, senta direitinho. Isso. Deixa eu arrumar um casamento aqui, cara. Mais um casamento, vamos lá. E aí? Então é o seguinte, eu brigava muito com o Reganeschi, que era garoto, Niterói, passei a morar na Rocinha, porque ele não queria que eu fosse para Niterói, que eu ia chegar sempre atrasado. Você morava na favela da Rocinha? Da Rocinha. Ali era um espetáculo, né? Por quê? Não tinha mais. Como que era? Não, porque a concentração no Flamengo era na Rocinha. Ah, tá. Nós tínhamos uma casa muito grande na Rocinha. Entendeu? Agora, a profissional era na Niemeyer ali, até chegar a Rocinha. Niemeyer, Avenida. Sim. Era onde tinha, São Botafogo Conrado. também tinha concentração ali. Mas do juvenil, da base, era lá que a gente morava, né? Porque eu ia para Niterói, é praticamente 1 hora até a Gávea. E ali dá 20 minutos. Né? E aí, porque você sempre teve gênio forte. Claro. Sempre. Aí eu brigava com o Reganeschi, porque eu achava que eu tinha que jogar. Eu falava no jornal, falava em tudo e tal. No mais jornal esporte, que todo jornalista, muito meu amigo e tal. E eu fiquei querido pela torcida do Flamengo. Aí eu peguei e brigava porque eu tinha que jogar no lugar do Silva. Depois que eu vim para São Paulo, que eu adquiri vários amigos aqui, eu fiquei querido. Sim. O Paulo Paulista me abraçou e falou, vem cá, ô moleque. Você nasceu em Niterói, capital do mundo, vem cá comigo que... Eu falo que é capital do mundo, porque é mesmo, cara, Niterói. Vários jogadores, Garrincha, Zizinho, né? Nossa senhora, Altair, Roberto Miranda, Gerson. Tô nascendo no Rio de Janeiro, lá em Niterói. Então eu peguei e comecei e brigava porque eu achava que tinha que jogar no lugar do Silva. Que mentira, rapaz. Aí você entendeu. Aí eu entendi depois que eu comecei a crescer e tal. Logo no começo, o Tupanzinho teve um tiramento, tem lugar dele, não sai mais, né? Então, em vez de... botou até na ponta direita. Então, em vez de meia, vai jogar de centroavante. Centroavante. Mas o homem falava assim, o senhor Moré Moreira. Falava, vou fazer o quê? Ele falava, dava instrução para todo mundo, menos para mim. Falava, você, meu irmão já conversou comigo, faz o que você quer. Pega a bola, vai para cima deles. Aí eu falei, nossa, eu tô então, em casa. mas o César, explica... Morava no hotel Normandia. Não, ele já Não, chegar... olha bem, não. a turma da Jovem Guarda. Não, o rei cantando. não, espera, a gente vai falar disso com calma. Claro.
César, eu só queria entender isso. Você foi emprestado pelo Flamengo para o Palmeiras. Aí acabou o empréstimo, você voltou. Mas o Delfino Facchina, o presidente, queria você de volta. De qualquer jeito. Como é que o Flamengo não aproveitou você 2 vezes? Essa é a minha dúvida. Não, o Flamengo, quando eu voltei ao Flamengo, eu voltei também de centroavante. Sim. E já com moral. Com moral. Mas o Silva era o centroavante. O Silva não. O Almir Pernambuquinho. Que tomou um tiro na cabeça, faleceu morreu, e tal. E o Almir era meu parceiro. O Almir também não gostava do Silva. Entendeu? Porque o Silva era aquele... Sim. Pô, puta, que belo jogador. Parece ter o Pelé. Não. E nós, pô, eu e o Almir, nós andávamos junto, ia pra boate junto, ia pra Rocinha, que tinha um motel lá em cima, numa boa. Eu era o motorista do Almir. Nossa. Que ele não dirigia, eu só dirigia. E Almir Pernambuquinho é como meu pai, né? Primeiro contrato que ele fez, o papai mandou eu falar com o Almir, para o Almir fazer. Poxa. E o Almir me tratava. Quando eu vim para São Paulo, o Almir falou: moleque, vai para lá, vai vencer. E tem o seguinte: não fuma, não bebe, não frequenta a noite. Tudo que ele estava fazendo, eu tinha que não fazer. Porque eu fazia muito com ele, entendeu? Aqui era muito rígido mais, né? Mas então, me explica, então, por que o Flamengo não segurou você dessa segunda vez? Que é o seguinte, eu também... Você não quis? Pedi para... Não, eu estou aqui em São Paulo, carinho aqui, o pessoal, o seu Delfino Facchina, pô, um paizão para mim. Às vezes eu falava: chefe, eu tenho que ir pro Rio depois do jogo. Aí ele me arrumava passagem para mim ir, entendeu? Nossa, tem vários dirigentes na época. O senhor Feio Sandro, pô, uns caras comigo. E eu cheguei lá e falei: vou voltar pro Palmeiras. Aí não, vai voltar. Não vou, aqui eu não jogo mais. Porque tinha Silva e Almir, eu ia jogar no lugar de quem? Mas não, vou voltar. Aí eu voltei pro Palmeiras, né? Que seu Facchina foi pro Rio de Janeiro e fala, sempre quando eu ia pro Rio de Janeiro, ele fala: César, tô chegando aí. Ia pro Hotel Plaza, Copacabana. Aí falava: César, vai pra lá que eu encontro com você lá que vamos jantar. Eu falei: tá bom. Eu pegava na ponte de Niterói, ia de carro, chegava lá e ele tava lá. Aí o Vasco quis me contratar porque o seu Zé Moreira era irmão do Aimoré Moreira, que mandou o Aimoré me contratar no empréstimo Pantera. Pantera foi, né? Foi uma briga quando eu cheguei. Falei: que é esse? É o Pantera e tal. Aí, quando eu fui mudar de roupa, voltando ao assunto do Pantera, do empréstimo, do primeiro empréstimo. Aí eu cheguei lá no VTZ, cheguei e falei: ué, aquele botão de gente lá, aquele repórter, aquele é o Pantera que veio do Palmeiras. Falei: pô, centroavante, centroavante? Falei: aí fui. Quando eu fui mudar de roupa, era o Ferruja, o apelido dele. Ferruja falou assim: não, você não vai mudar de roupa não, só de Tobo Mesquita, quer falar com você na secretaria, é o diretor administrativo. Falei: o que ele quer comigo? Não, falou pra você não mudar de roupa, ir lá. Aí eu subi, lá na Gávea. O que é, senhor Stop? O que você quer? Eu sempre falei assim, né? Aí ele falou: não, você... A partir de hoje você não joga mais no Flamengo. E eu, criança, usava o camisa do Flamengo, apaixonado pelo Dida. Nossa Senhora, era louco pelo Flamengo. E eu falava assim: nossa Senhora. Aí você vai ser emprestado para o Palmeiras. Eu falei: não vou. Não vou, porque eu não vou. Não, você vai. Aqui você não joga mais. Esse não joga mais, eu ouvi aqui no Palmeiras, eu ouvi lá também. Aqui eu ouvi quando saí do Palmeiras depois de 10 anos com o seu Nelson Duque. Aí eu peguei e falei: pô, comecei a chorar. Aí fui lá no vestiário, falei com o pessoal e fui embora para Niterói. Aí falei: papai, me emprestaram para o Palmeiras. Pô, graças a Deus, vai para lá com o Flamengo. Fluminense doente. Fluminense doente. Tricolor. Não, papai, eu não conheço São Paulo, como é que eu vou? Eu só vim aqui no Rio São Paulo. Ficar no hotel do centro ali. E só isso. Mas eu nunca vivi aqui em São Paulo. Aí eu vim pra cá. Aí, não, eu falei: papai, eu não vou. Mas papai, não vai. O velho falava: vai, você vai pra lá. Jogar no Flamengo, rapaz. Pô, se for no Fluminense, tudo bem. No Flamengo. Eu falei: nossa senhora, papai. Não vai. Demorei 15 dias. Aí me apresentei no Palmeiras. Então, porque... E aqui foi gostoso, paixão. Então, César, agora eu só quero voltar 2 episódios que me chamam muita atenção, que você nunca falou assim no podcast. Aquela final de 66, Flamengo e Bangu. Aí o Bangu,
Então, 66, é, 66. então, 66. Que armação Foi ali que eu fui embora. Então, mas que armação foi aquela que o Flamengo fez para não deixar o Bangu da volta olímpica e fazer a farra? Foi o Almir. O Almir que bolou tudo da cabeça dele, ou vocês tinham combinado Não, alguma eu coisa? concentrei, eu tava na reserva, mas não no banco, eu tava na arquibancada. Então, mas o Almir falou, não vou deixar a festa para eles, e ele criou toda aquela confusão? É, porque já tava uma briga entre o goleiro do Bangu. Ah, agora você me pegou. Eu também. Tá, depois, daqui a pouco eu coloco no texto. Com certeza. Aí tava o Parada, Ari Clemente, tinha o centroavante aqui de Campinas, Ladeira, Sim. e tinha falado umas besteiras lá Do Flamengo. Sim. do Flamengo. E o Almir ficava invocado, né? O Almir tinha jogado aqui, quando eu jogava com ele, o Almir falava, vai lá pra frente, garotado, vai lá e que mexe com eles que eu vou pra lá e vou segurar a bronca. E eu vou voltar um pouco. Falei, tá bom. E botava no fogo. Eu tomava pau dos caras, Brito, Fontana. E Almir chegava, deixa eles comigo. E Almir chegava junto mesmo com os caras. Ele era brincadeira. Então era meu parceiro, entendeu? Da noite. Então, e ele não ia deixar, então... E ele falou, não vai ganhar esse campeonato. Não, se ganhar, não tem volta olímpica. Aí ele teve pau comeu, ele correu atrás da Ladeira. Correu o campo todo atrás da Ladeira. Foi o goleiro tentar segurar ele. O goleiro não era o Biratã? O Birajara. O Birajara, isso aí, o Birajara. Aí pegou o Birajara, aí foi lá, segurou o Almir. Não. Terminou o jogo, ele foi pro vestiário, todo mundo. E eu saí. Eu tinha que falar com ele. Aí ele falou, vai que a Songa, que é a namorada dele, e a minha Carla, vai, pega as duas, estão no setor 4, vai lá, bota no teu carro e vai embora daqui, não vai sair comigo não. Leva elas que depois eu dou um jeito. Ele vem e falou, que coisa, hein, rapaz, que eu fiz. Falei, não, eu vou falar o quê? Não, pra ele. Não, porque foi uma briga homérica, inesquecível, a maior da história do Maracanã. Aí ele pegou e eu fui pra lá, esperei, vai lá no Jardim Alá e me espera ali perto do Monte Líbano. Perdão. Que nós frequentávamos lá sempre à noite, no Jardim de Alá, ali em Ipanema. E eu fiquei já lá. Depois às 8 horas da noite ele chegou. Bárbara. Adivinha, nós fomos pra Barra, pra Rocinha, lá em cima. Então, aí pegou ele à noite. Me falaram, não ele. Ele foi treinar na segunda à tarde. Nós fomos treinar. Né? Eu já fui pro juvenil, que eu não podia ficar no profissional. Eu ia pro profissional só concentrar e jogar. No dia seguinte eu voltar pro juvenil, que era uma obrigação minha. Tinha que voltar pro juvenil. E hoje o jogador não faz isso, não, o jogador da base. Imagina. Mas ele tem uma estrutura fora de ser a base. A base do Rio de Janeiro é maravilhosa. Tem um jogador que joga com seus 15 anos e joga no Maracanã. É verdade. Então mas, o cara não tem... Então, mas só para terminar... Mas olha bem, só para terminar. Aí eu peguei e ele chegou lá e me falou, não, Almir, o Zé Carlos, que jogou no Santos, estava no Flamengo, era sub da base e tal, já era profissional. O Zé Carlos falou, você não sabe o que houve, César? Eu falei, o que houve? Almir, estava eu, Carlinho, o violino, Nelsinho, e falou assim, Almir foi lá na... Perto dele, como é que é o clube? Perto do Canecão ali. O clube lá. Sim. Que o Bangu fez a festa lá. E ele foi pra pé do Bangu. Não é possível. Foi pra pé do Bangu. Ele foi farreado. Todo mundo foi, conversou com os caras do Bangu. Louco, o Almir é demais. Falei, Almir. E quando eu ia na festa na casa dele em Copacabana, né? Às vezes alguém me convidava, algumas meninas e tal. Ia lá, quando eu chegava, ele mandava voltar. Pode voltar, pode sair da minha casa. Por quê? Tá dormir. Não podia assistir. Ficar junto com eles ali. Só profissional. Agora, então, define, por favor, César, com a tua visão, quem que foi o Almir Pernambuquinho e esse fim trágico que ele teve. Como é que foi pra você? Onde é que você estava e qual foi a tua reação? Não, foi. A minha reação estava em São Paulo. E quem que foi o Almir primeiro? Almir foi meu pai. Agora mesmo. Tinha talento? Há um mês. Nossa Senhora. E por que não estourou na seleção? Ele tem ele na Argentina chama ele de Pelau. Ele Pelau? O cara. Porque é por causa do cabelo e tal. Era careca e tal. Mas ele tem uma moral na Argentina fora de série, tanto que ele mandou pro River Plate.
né? Aquele empréstimo meu, Sim. ele me mandou pro Rio do Rio. Joguei com mais Ormindo Onega, só fera, Louco Gatti. Então eu fiquei goleiro, 3 meses pelo um torneio que tem na Argentina, não sei se tem ainda, que jogava primeiro os profissionais contra a segunda divisão. Que torneio todos, né, ali. E eu disputei esse torneio, depois voltei, aí vim para o Palmeiras, né? Então, mas quem Mas que, o Almir- mas quem que era ele? O Almir era um cara maravilhoso. Mas que Só tinha... queria rir. Só ria, dava risada. Mas se o cara tava te olhando muito e perguntava por que o cara tava te olhando. Ia pra cima. Ia pra cima, não quer nem saber. Tanto é que na morte, vamos voltar à morte dele agora. E numa segunda-feira ele foi no Bolero, que era um bar que tinha em Copacabana, frente à praia. O pessoal frequentava a boleirada e tal. E ele foi com o Luiz Cláudio. E ficaram tomando cerveja, ia comer um negocinho e tal, na hora do almoço. Terminou o treino de manhã e foram para segunda-feira. Mas, voltando atrás, na segunda-feira, no sábado daquela semana, no sábado, ele foi para uma boate ali em Copacabana, perto do Bolero, que é o Subway, não sei qual é o nome da boate, agora não estou lembrando o nome da boate. Ele foi e tinha um delegado no Rio de Janeiro, ele jogava uma laranja para ver se passava na bainha da calça. Como assim? Que a calça tinha que ser, não boca cassino, tinha que ser boca funil. Boca funil. E jogava, e pegava, ele parava, é o Padilha, Padilha, famoso. com a viatura, parava para ver se tinha alguma droga, alguma coisa Polícia assim. dos bons costumes. Isso. Aí Padilha entrou e... Seja a luz, vamos lá, entendeu? E todo mundo registrando, tinha 4 com ele, pá, revistou todo mundo, deu todo mundo em pé e tá. E na Medomi tava Luiz Cláudio, tava ele mais 2 ou mais 3 amigos, não sei. E o irmão dele tava junto, acredito eu. E levantou, e Almir ficou. Aí o Tira falou, delegado, aquele cara lá não quer levantar, não. Como é que a gente faz? Falou, eu vou lá falar com ele. Aí tá aqui, homem. Aí ele levantou. Não vai levantar por quê? Ele falou, vou levantar? Pegou, deu uma porrada no Padilha e caiu, o nego segurou e pá, por aqui, parou. Falou, não, deixa. Aí Almir foi preso, foi junto. Chegou na delegacia, não aconteceu nada. Padilha não deu parte dele. Só que tem, isso é o pessoal do Rio na época falando, foi em 66 isso. 66, 67, 7. 66, 67. Aí no dia seguinte do jogo, uma semana depois, ele foi no Bolero e foi tomar um chopp com o Luiz Cláudio. Tava lá os dois sentados. Aí chegou um cara, um baixinho, e falou, o Luiz Cláudio fala até hoje, baixinho, com uma mulher alta. Chegou, passou por ele, sentou e ficou aqui na mesa. E ele tinha mania de rir muito, né? O Almir contar história e tal. E ele tava tal, e Cláudio, e o Luiz Cláudio falando com ele e tal, ele rindo, tal. E olhou e tal, até enquanto olhava, talvez pelo tamanho do cara e tal, e a mulher. Aí o cara pegou e falou, o que tá olhando? Aí o Luiz Cláudio, aí ameaçou levantar. Aí o Luiz Cláudio, fica quieto. Aí o Luiz Cláudio foi no toalete. Aí levantou, quando levantou, foi pro cara, pá na cabeça dele. A armação do delegado da época, o Padilha. Não, deixa. Lá na época era assim, né? E como é que foi a tua reação? Onde é que você estava? Você foi no velório? Eu estava no Rio. Não podia sair daqui do Rio. Porque daqui eu estava em São Paulo, não podia ir pro Rio. Na época eu fui saber à noite. Eu nem fui. Aí o filho. Agora você vê. Bem, uma semana. Você tá falando isso comigo? Um mês atrás o filho dele me ligou. Olha aí. Que coisa linda, Que coisa, rapaz. Falei, vamos marcar e tal, homizito. Chama ele homizito. Então, porque... Moleque, hoje deve estar um... Porque realmente, o que ele fez dentro de campo, assim, ele merece uma homenagem. O Brasil não conhece o Almir Pernambuquinho. Nossa infelizmente. Senhora. Hoje em Vasco, dia. começou no Vasco. Então, hoje em dia. Hoje em dia. Agora, então, vamos, já que a gente está falando... A memória é muito fraca, né? Aqui no Brasil não é. Aqui é bem diminuta mesmo. Agora, você sabe que... Diga. Eu levei um projeto para o Palmeiras. Voltando agora. Sim. Nossa passagem pela bola. Tá com o Ademir e tal. Como é que tá o jogador Eurico? Leão sabemos onde tá. Tá bem, tá mais ou menos, tá com a fazendinha dele e tal. E Eurico?
Fico da Ribeirão Preto. Tá fazendo o quê? O Baldock tá em Batatais, trabalhando com o pai. Tá fazendo o quê? Como é que ele tá? Luiz Pereira tá na Espanha. Tá bem? Não sei, ninguém sabe quanto ele ganha, não sei. Pra não vir para o Brasil, fica lá. Alfredo morreu. E como é que foi? Levaram a bandeirinha e tal, dizendo que jogou em tal lugar e tal. Dudu faleceu. Homenagem também da bandeirinha. O Zeca. Estou falando da Sim, da segunda academia. Segunda. A primeira morreu todo mundo. Sim. Como é que eu vou voltar a primeira? Como é que tá a neta do Djalma Santos? Ninguém sabe. Como é que tá a patroa dele? A família do Zequinha. Djalma Dias, que morreu todo mundo. Valdir de Moraes, no Sul. Waldemar Fiume. Segunda academia, a primeira academia. Entendi. Djalma Santos. Vamos geral. Ninguém. Então vou procurar fazer um negócio. Vou fazer um trabalho com o jogador que não custa nada. Uma verba vitalícia para eles, para a família. Ah, mas se parou de jogar, tudo bem. Então faz um projeto para o pessoal que está vivo, o que morreu a partir desse momento, montar uma verba vitalícia. Sim. E vai melhorar porra. Porque aquela conta certinha ali que nós temos, uma dívida mensal, nós já sabemos que tem aquilo. Sim. O que entra depois é graça. Sim, porque você... Eu posso comprar um sapatinho para minha neta? Sim. Dar um presente. Deu para entender? Porque a sua geração foi tão importante, foi fundamental para o Palmeiras. Nós demos amor ao clube, cara. E não, amor. E amamos. Deram título. Essa camisa, esse manto sagrado do Palmeiras. Construíram a estrutura do clube. Quem inventou o Verdão foi o César Maluco, cara. Eu fui registrar, falaram que estava registrado já. Pois é. Mas... Entendeu? É uma coisa que os caras têm que saber. Se o Palmeiras ficou numa situação dessa, ou outras equipes, agradeço o passado. Sim, mas o Brasil... Não cobramos, não. Porque tem clube que não teve realmente o sucesso que o Palmeiras está tendo e fez isso. Sim. O Santos fez. O São Paulo trata bem. São Paulo também já fez, se me engano. Corinthians fez também, ou está fazendo. Tem uma verba vitalícia. Morreu, tudo bem, Sim. acabou. Mas, ao menos, ajuda a quem está vivo. Você não sabe como é que tá. Não tem um diretor... Vocês que estão me ouvindo, vocês diretores, sim, entendeu? Vocês diretores, que vai visitar um ex-jogador, se está bem ou está mal. Vocês não têm lugar. O Ney tá pegando o carro, sai pra cidade, não sabe onde tá. E a mulher dele proibiu dele de dirigir. Então, César, entendeu? Vocês não têm lugar... O Levinha está perdão. Sim. O Levinha está no Guarujá. Com Alzheimer, problema, não tá falando direito, cara. É triste isso. Então, César, vocês não têm lugar no estádio. Não tem. Vocês não têm lugar no estádio. Tiraram o nosso camarote. Eram os imortais. Os imortais. Vamos lá ver o jogo, no dia que tiraram os imortais. Não, esse camarote não é mais de vocês, não. Vocês tinham, então... Primeira coisa que fizeram, tiraram os imortais. Então, vamos contextualizar. O Walter Torres, quando construiu o estádio, ele deixou um camarote para os jogadores históricos do Palmeiras, das duas academias. Isso. E aí foi reduzindo, e hoje não tem. O Ademir da Guia veio aqui há 2 semanas e ele me disse, quando tem jogo importante, eu nem peço ingresso, porque eu não vou conseguir entrar. Então... Essa situação, nenhum clube grande, gigante como o Palmeiras na Europa faz. Não, isso então, é o seguinte... Como é que você se sente como ídolo? Triste. Sem lugar para entrar. Tem que pedir favor. A instituição Palmeiras não tem culpa, cara. Sim, não, os homens. As pessoas que comandam aquele certo departamento. E acha que essa carteirinha de 2 anos vale muito, não vale nada, cara. Que carteirinha de 2 anos, César? Não sei o que. Carteirinha de diretor. Sim. As credenciais dele. Seja humilde. O cara tá com a carteirinha, o cara pensa que é o rei do mundo. Não é por aí nenhum. Não de São Paulo, do Corinthians, do Santos. Não vale nada, então, cara. Então, lado prático. Porque você olha pra trás, quando você termina com a carteira, como é que vai? Tudo bem? Então. Não vem completar também. Então, agora, só pra deixar claro. Final de Libertadores, suponha, Palmeiras chega à final. Como é que o César vai assistir o jogo no Allianz, se você quiser? Como é que você faz? Não. Tem um colega nosso, chamado Wellington. Ele nos convidou eu e o Ademir, para fazer parte dessa viagem que ele vai fazer para os Estados Unidos. Não, então... Olha bem, um cara neutro... Então, mas do Palmeiras não tem ninguém. Deixa eu só completar aquele que você estava falando sobre o camarote. Sim.
Inauguração dos refletores. O senhor Valtor chamou eu e o Ademir. O senhor Valtor me adorava, um cara maravilhoso. Não deu pra ser, sei lá, acreditar que ele ia falecer daqui a 3 anos. Daqui 3 meses. a 3 meses. Ele chegou pra mim, o Ademir falou, eu vou dar um camarote pra vocês, vitalício. E colocou lá, botou nosso nome e tal. A partir do momento, depois de 3 meses, o homem faleceu. Acredito ele que ficou pelos seus filhos. Mas não foi seu filho, seu senhor feliz. Ali pertence ao Palmeiras. A área é do Palmeiras. Claro, o Palmeiras aluga para jogar. Sim. E tal. Mas nós também fazemos parte dessa vitória do Palmeiras. Desse gigantismo do Palmeiras. Com Sim. certeza. E nós amamos o Palmeiras. Nós queremos bem do Palmeiras. O Palmeiras saiu de São Paulo como flamenguista e vim para o Palmeiras como amador. Na base, o Flamengo me deu tudo. Se eu não tivesse uma avaliação da base do Flamengo, jamais eu seria titular no Palmeiras. Então agradeço a área profissional, Palmeiras. Palmeiras foi uma equipe que me tratou bem. Então, mas César, pouco que eu tenho, eu agradeço ao Palmeiras. Mas explica então, final de Libertadores. Hoje, esquece essa coisa que você vai para os Estados Unidos. Hoje, quando o Palmeiras vai decidir a Libertadores, como é que você entra no estádio? Você tem que pedir para quem? Você não entra? Alguém tem que fazer um favor e te dar o ingresso, se sobrar? É isso? Não, nós pedimos um amigo nosso. Que mas tem que ser um amigo. Coordenador geral lá do 7º andar do Palmeiras. Um camarote que ele nos dá. Então, mas é um favor. É um favor. Nós pedimos. Então, não é uma coisa institucionalizada. Nada. Então. Nada. Nós pedimos, eles nos dão. O Palmeiras é o caso do. Você sabe que do São Paulo, fiquei sabendo, vamos botar o São Paulo. Um colega nosso que sempre está comigo, então, um diretor, o São Paulo fez o seguinte: deu um camarote para os veteranos, o veterano faz do camarote o que ele quer. O aniversário da família, um camarote. O aniversário do filho do amigo vai pagar para fazer ali, e essa verba vai para o veterano. Então, uma coisa linda isso, cara. Então, mas o Palmeiras não tem isso. Já não tem. Agora, mas vai chegar uma hora que vai ter. Mas eu quero... Acredito eu, né? Então, mas agora vamos voltar, que eu quero falar de um... A gente tá falando da noite do Almir. Eu quero falar de um carioca que vem pela segunda vez para ficar aqui em São Paulo. Um carioca que anda com a camisa aberta. É um carioca que tinha um cabelo comprido. Isso, cordão de ouro. Folgado, adorava carros modernos, carmanguias da vida, Mustang famoso. Vermelho e preto. Eu queria saber como... Claro que eu não botei isso, mas... Então, aí você chega, e aí num estado que é mais sério, num clube sério, e aí você vira o que você virou, a ponto de você... ser considerado símbolo sexual na época, ia no Lalicorne, era todo mundo, capa de revista, artilheiro. E como é que foi isso para você? Vivendo com a dona da noite. Então, como é que você administrava isso? Fala da dona da noite, como é que ela chamava mesmo? Laura Garcia. Laura Garcia, que quase que quis pagar $15 mil para você casar com ela e te dava um Mercedes. Verdade, que história é essa? Ela comprou o Mercedes para mim. Né? Então, conta, César, como é que você chega e não se deslumbra ou até aproveita tudo e consegue ser jogador? À noite, foi? O pessoal me ajudaram a ficar aqui. Como assim? Os amigos. Não, vou embora. Não vai embora, não. Você vai ficar aqui. Você é nosso. A torcida, em geral, do Brasil, São Paulo, me puxou pra ficar aqui. E não deixaram ir embora. O carinho é tanto, rapaz, que eu falo pra eles, todos nós somos iguais, cara. Não, mas conta do... melhor. Não. À noite... Conta do Dorval. Quem que te colocou na noite? Aqui você vai contar tudinho. Conta o que é, tudo. Falecido Dorval, Wanderlei dos Santos. Sim. Dorval Miguel Coutinho pela IP. Meu irmãozão. Dorval um dia falou assim, eu tô no Hotel Normandia. A turma da Jovem Guarda lá comigo, né? E nós tínhamos um treino à tarde. Meio-dia o Dorval tá lá. Uma noite antes eu tive com o Dorval. Com quem? Com o Dorval. Com o Dorval, tá. Tomando café. Falou, vou embora que eu vou descer e tal. Eu vou pra Santos. Falei, não, dorme aí comigo, vai embora por quê? Não, vou embora. Ele desceu. Mas não desceu, não. Ele mentiu pra mim. E foi pras bocas. E nesse dia das bocas, ele tinha um carmanguia. Ele desceu e ficou. Aí ele chegou pra mim,
Chegou lá no hotel, 11 horas. Falei, o que houve? Estava triste? Perdi meu carro. Perdeu o carro? Isso não existe. Perdeu o carro. Perdeu o carro, vamos procurar, pô. E fomos do Bibi, aqui, São Paulo todo, corremos aí no pedaço nosso. E o cara falou, não, depois foi encontrado esse carro. No posto de gasolina. Nesse dia que ele estava sem carro, ele falou, vamos tomar um café. Eu falei, vamos. Ele levou para uma boate. Ali no Ipiranga, o Atlântico. Ainda tem, acredito Sim. que tem aí pra Normandia. Ele falou assim. Eu falei, pô, mas vamos tomar um whiskyzinho, não? Eu falei, vou tomar Coca-Cola. Aí veio uma menina, Doval, tal. O nome era ele, né, Doval. E aí ele foi emprestado para o Palmeiras do Santos. Sim. E foi meu parceiro. E ele que me levou pra noite, né? Ele tá nos ouvindo, hein? Tá. Tem outra encarnação. Sim. Pô, tem. É o que você deve pagar depois. Aí o Doval virou pra mim e eu falei, pô, Doval, cheio de menino. Eu comecei a ver aquela luzinha vermelha, verde, azul e gostei. E no dia seguinte eu falei, vamos lá de novo e tal. E comecei e tal. E levei 11 anos, 10 anos frequentando a noite. Como é que você conseguia jogar no dia seguinte? Porque você virava à noite, fazia Pra festa. vocês eu virava à noite, né? Então. Mas eu sou sabedor que eu tenho compromisso no dia seguinte. Não, senhor. Eu chegava tarde. Não, agora o senhor quebrou a cara, porque o Tuca Queiroz, Deus o tem, ele falava, vocês viravam à noite. Vocês viravam à noite. Ele é cúmplice. O Tuca, Deus o tem, era um jornalista do Estadão que era muito amigo de vocês. Nem fala, irmão. Era gente Mesquita boa. também, pô. Sim, Mesquita Os também. filhos, família Mesquita. Então, mas... Quero vê-lo, não faz? Pô, Sim, tenho saudade vai ver. dele. Não, mas conta como é que você aguentava. Porque, olha só, Ah. você era um jogador que tinha muita explosão muscular, decidia jogo se antecipando, cabeceando. Tomava infiltração pra jogar. Então, O mas, torcedor tem que saber disso. Sim. Eu tomava muita vez injeção, Mas- que eu tava assistindo mas você o tinha. doutor, alguma coisa, eu tomava injeção pra jogar. Então, mas você tinha cúmplice nos vestiários, que tipo, você dormia lá pra descansar à noite, ou você virava direto e ia? Não. Conta tudo. Tinha dia quando, depois do jogo, Ah, domingo eu ia pra noite. Então, um jogo quarta e sexta, mas dia de semana tem que ter uma folguinha também pra mim ir sem ter jogo. Tá. Quarta e sexta. Quarta depois do jogo, eu jogava e ia pra noite. Ficava até umas 3 horas da manhã, pegava minha namoradinha e ia pro meu apartamento. a imprensa não sabia ou fazia de conta que não via? Osmar Santos dormia comigo às vezes. O Tuca, Osmar Santos. O pessoal dormia no meu apartamento, ali na São Vicente de Paula. Então é o seguinte, não é que vocês eram bonzinhos, não. A imprensa ficava comigo ali também. Tinha um repórter, Batalha às vezes parecia lá. O Vital Batalha? Parecia Vital lá. Batalha era tão sério lá no JT. Para vocês, para a imprensa é sempre sério. Mas tinha um segredo entre a gente, a imprensa e os jogadores. Que vocês não respeitavam, a gente respeitava você. O Cumplicidade. Tuca e o Mesquita David dormia, não via o treino pela manhã, eles me ligavam 11 horas. Ô César, tudo bem? Tá? Pô, não apareceu pro treino? Eu falei, ih, rapaz, acordei tarde. Como é que foi o treino? Eu passava o treino pra eles. O treino foi assim. Eles escreviam de seguinte, tudo certinho. Olha Então que- era bacana Sim. isso, a gente se respeitava um ao outro, entendeu? Era uma parceria. Agora, Mas à noite o vício é gostoso pra chuva, rapaz. Nossa senhora. então, qual, à que foi, noite- qual foi o caso mais Eu conheci escandaloso? mais artistas. Ali à noite que a gente conhece o verdadeiro amigo. Então, mas não, verdade? peraí, me conta só uma coisa antes que a gente Tá dando esqueça. tanto tapa na minha mão, porque eu tô... Não, lógico. Deixa eu ver. Segura o microfone aí. Jovem Guarda, você. Jovem Guarda. No mesmo hotel. Raul Seixas. Não, antes Raul Seixas. Tem uma história aí, Rosemary ou Vanderleia? Não, que não. é? Conta, pode contar aí. Não Pô, tem, não, tem. não. Tem que, olha, me falaram. O que aconteceu? Começar violão, tocar Você só violão à noite. não, agora ficou vermelho. O que aconteceu com a Vanderleia ou Rosemary? Conta, que você fica, Não, mais amigo. Rosemary, não sei nem... Faz tempo, anos. Eu tinha uma amiga chamada Roberta, não sei se é essa que tá cantando hoje. Não, mas na Diz época. um colega meu que é ela. Não, mas na época, Que frequentava na Jovem a Guarda, Jovem Guarda. você era mais amigo da Rosemary ou da Das Vanderleia? duas, das duas. E aí, namorou alguma das duas? Não, amigas. Amigas, é verdade. E a história com o Raul Seixas, que vocês conversaram, o que você ouviu do O Raul? Raul, às vezes a gente conversava, chamava de Sé. Ele falava, a vida não é ensaio, Sé. Eu falei, é verdade. Mas o João Só,
entendeu? Então, quer dizer, você aproveitou demais. Nossa Senhora. O Roberto, no par da minha filha, tem um mês pra minha mulher ter o neném. O Roberto Carlos? É, Roberto Carlos. E eu fui no show dele, saí de São Paulo pra ir no show do Carencão. Chegou lá, eu fui depois, terminou o show, eu fui no camarim dele. Aí falou, e aí? E quem que tá aqui dessa barriga aqui? Falei, é uma menina, boa sorte e tal. E hoje veio a Maíra, essa que o Milton Neves fala mão de palhaçada. Entendeu? Então a turma era boa comigo, Antônio Marcos, Toninho era meu irmão. Antônio Marcos, nossa senhora. Sinto saudade dele, do Antoninho. Agora, diz que você só Uma semana antes eu tive com o Toninho. Ah, Ele contou um monte de história, porque eu não acreditei. E essa história que ele me contou, de outros colegas, e outras colegas também, eu não quero nem vê-los. É um negócio que... Falsidade, ele ficou sozinho. Ele estava morando ali no centro, ali na Santa Cecília, ali por ali, ele estava morando ali no... Então, mas o César disse que só o grande rival seu pra noite, que você até perdia de vez em quando, era um tal de Paulo César Caju. Vocês dois juntos? PC? Não podia ficar junto. Não, raramente PC se encontravam. irmãozão. Então. PC foi... Não, mas quando farreavam, era pesado. Era pesado. O PC, eu estava em São Paulo, ele estava no Rio, né? Então, era uma coisa linda. Frequentou muito minha casa, conheceu minha mãe. Agora, César, como é que o Palmeiras, que era a primeira academia talentosíssima... Só para falar desse ponto do Palmeiras, em 60, no ano que eu trabalhei na primeira e na segunda academia, eu comecei a ter liberdade na segunda academia. Que na primeira eles não deixavam eu frequentar, não. Ah, não deixava? Djalma Santos, Zequinha, Djalma Dias, Servílio. Pegava no seu pé. Não deixava, pegar no meu pé, rapaz. Não vai não, garoto, você não vai. Nossa, Topanzinho, nossa senhora. Então, isso que eu ia te falar. Quando você começou na primeira academia, era muito mais o ambiente mais conservador. Demais. Então, como é que você... Mas você dava suas escapadas e aí fazia o quê? Eles tinham um lugar que ele tinha um barzinho ali na São Luís. Tem um jardim ali, ao lado esquerdo, quando você vai daqui pra lá, que era um barzinho que o pessoal frequentava. Vou contar uma história do Ademir da Guia. Ademir da Guia? Que nós estávamos lá e o pessoal sempre ia na segunda-feira, que é dia dos boleiros, né? A gente ia pra lá, tava eu, Djalma Santos. Djalma Santos, eu escondia a garrafinha aqui, porque era exemplo do plantel, né? Sim. Não bebia nada. Não bebia nada. E a Ademir um dia chegou, foi com a gente lá, chegou e tinha umas meninas. Sentaram na cadeira ali. Tá. Era um bar que frequentava os meninos, o César e tal, os jogadores e tal. Qualquer pessoa que estava ali, entrava e tal. Coisa casa maravilhosa que vai me ensinar. Sim, olha. Ele vai contar, olha. Então é o seguinte, e chegamos lá, o Ademir da Guia, e tinha a menina do Gildo. Gildo namorava uma menina da noite, é solteiro, namorava uma menina da noite. E frequentava lá. Ele conheceu ela lá nesse barzinho. E Gildo não tinha chegado ainda, ela me estava vazia. E o Ademir chegou com ele para lá e sentou. Começou a conversar com ela e a Ademir é minha também, né? Ah, é? E Gildo chegou, Gildo. Ele falou, cadê a Ademir? Eu falei, lá, a Ademir ali. Com a sua menina. Tava eu, do Djalma Santos, pessoal, né? Eu era o mais novo da turma, pô, da primeira academia. Eu só tomando umas Coca-Cola e tal. Aí tava, eu acho que me aquecendo, né? Aí ele chegou e falou, que tá lá? Tá. Aí Gildo foi lá. Tá todo mundo daquela vez olhando o Gildo, você tá na academia conversando com a menina dele. Aí Gildo sentou na mesa também, ficou os três. Aí Gildo, e aí, tudo bem, Divino? Tudo bem. Tá conversando com a minha menina? Ele falou, é tua? Leva pra casa. Olha bem, rapaz. A gente não perdeu a voz, porque, pô, pra que tá aí? Isso é dele, pô. Aí Ademir largou, depois saiu e sentou com a gente. É brincadeira. Que loucura. Agora... Mas na época, o Ademir era um cara que... Ele foi campeão sul-americano. Sim. Lá no Rio de natação. Ele contou, E teve uma viagem nossa pro Japão, não sei onde foi. Essa primeira academia. E tinha uma piscina. E à noite nós tínhamos um restaurante aqui. A piscina ali, as cadeiras e tal.
Aí dormiu, o pessoal terminou o jantar e ficou sentado ali. Aí, primeira academia, né? Cara e tal. Tinha gente de short, outro lá. Primeiro dia da noite lá no hotel. Ademir, empurraram Ademir da guia. Na água. Na água, Ademir. Não, Ademir, não, vamos aí, tal. Ah, não sei quem foi que empurrou, rapaz. Pensando que Ademir. Não soubesse nada. E não apareceu Ademir. Que ele foi, debaixo d'água, tá lá embaixo. Aí o cara, pô, Ademir ficou, cara, vamos ver. Ficou apavorado todo mundo. E tu escolheu o Zequinha, pessoal. Ademir lá embaixo levantou e falou. Que loucura. É brincadeira, rapaz. Agora, César, vamos detalhar agora, falar de futebol. Qual que era o segredo tático da primeira academia e por que a primeira academia sucedeu... vários jogadores da primeira academia não conseguiram chegar na segunda. Era coisa da idade, era um time mais experiente. E qual que era o segredo tático dessa primeira academia? Tático, era uma coisa diferente. Eu cheguei no Flamengo, da maioria do clube, todo mundo fala de bola, né? Sim. Consideração bola e tal. E nós, quando nos concentrávamos na sexta-feira, no hotel, até na chácara, nós íamos pra chácara de São Miguel. Sim. Ninguém falava de bola, do jogo que ia ser. Ninguém. Comentava, nada. Não estudava Eu falei, mas adversário? por que o pessoal... Não. Ué. Treinador, então ninguém falava nada. Jogava baralho eles, né? Pá. Não sei se alguém deu pra mim. Falei, o jogo de amanhã. Não, nego, fica quieto. Nego não falava nada. Ia pro jogo sem falar nada. Era vencer. Não, mas então... Ganhar e acabou. Então, mas e a movimentação tática? Como era combinada? Não, então, aí tinha a preleção. Sim. Não, mas durante o treino, como é que você definiria taticamente a primeira academia? Como é que jogava? A primeira academia com o Filpo Nunes, né? O argentino. Então, 4-3-3 ou aquele Era 4-2-4? 4-3-3 mesmo. 4-3 é o seguinte, e quem treinava o goleiro era o treinador, o seu Filpo Nunes. E sabe quem era o goleiro? Valdir de Moraes. Sim. E Maidana. Acho que é Paraguai, Maidana. Então, era brincadeira. O Filpo colocava a bola assim na ponta da meia-lua e pá, lá no ângulo. Então, mas você também percebeu que, bom, não vou jogar de meia, vou jogar de centroavante, mas aí o Filpo Nunes também traz o Artime, que é um argentino. Aí eu não estava aqui, eu estava lá fora. Você estava lá Artime, fora. Então, você veio e tinha o Artime. Eu vim porque o cara perdeu o campeonato de 68. Verdade, sim. Aí eu vim emprestado, aí eu vim pra cá. Porque o homem que ia contratar o centroavante, né? E o meu presidente falou, César, não assina com o Vasco. O Vasco me queria, eu tava no Flamengo. Delfino Facchina. Eu quero você aqui no Palmeiras. Como me trouxe a primeira vez, porque era ser Humberto Greganini, que é da Facite, e o presidente do Flamengo era o Gunnar Gorson, que era do presidente da Facite. E pegou e vendeu ele que me levou para o Palmeiras. Aí falou o seguinte, ó, o seu Humberto Greganini, me acompanhou sempre, César, tal, temos que ir, porque o seu Facchina quer você lá, porque eles vão querendo contratar o Artime, o argentino. E tanto é que contrataram o Artime, que o seu Gimenez Lopes, junto com o seu Filpo Nunes, amaram para trazer o Artime. E o homem me trouxe, o Facchina. Eu cruzei, não, vou para São Paulo e acabou. Quando a primeira vez eu lutei para não ir para São Paulo, na segunda já fiquei com vontade de vir para São Paulo. Porque onde eu andava aqui, era reconhecido até hoje, o torcedor são paulino, corintiano, Sim. Santista, portuguesa. Ah, eu sou São Paulo, mas, pô, te adoro, tá? Isso é bacana, cara. Que você tem que tratar tudo igual, todo mundo. Não tem diferença de... Não, eu sou jogador, pessoal, torcedor de ter vergonha de pedir um autógrafo é brincadeira, cara. Nós devemos tudo a eles. Isso não existe. Devemos essa alegria, entendeu? Então, mas aí você encaixou... Por isso que eu fiquei... Eu queria ficar. Torcedor, claro, pelo carinho que eles passavam para o César, o carinho que eles têm pelo César, entendeu? E eu cheguei em São Paulo. E brigava para jogar, porque eu brigava com o Filpo Nunes. Primeira vez que comecei a me compatibilizar com o Filpo Nunes.
Mas, ele César, começou- explica, brigar de encarar e gritar, ó, quero ser titular, tem Não, condição? só Como é que era? passaria, ó. Quero jogar. Batia nas costas dele? Quero jogar. Aí o Sevilho falava assim pra mim. E aí, Leão? E o Tupã? Era eu e o Tupã, centroavante. Nossa Senhora. E a time jogava. O Tupã na reserva e eu também. Aí tu falou assim, e aí? Pô, era o quê? E o homem? Às vezes ele entrava, o homem um dia testou pra jogar contra o Sul, lá em Santa Marina, contra o Santa Marina, um jogo amistoso. Jogamos contra o Inter, ganhamos de 1-0 e fomos para jogar um amistoso em Santa Maria, porque era domingo, então vamos fazer um amistoso lá. E ele colocou nós dois na frente e botou o time no banco. Aí 1-0 os homens. Uns 20 minutos para terminar o jogo. Em vez de ele me tirar, ele tirou o Tupã. Aí então, olhou para mim e falou assim, tá vendo? Aí saiu o Tupã. Aquela perninha torta dele saiu. Cruzaram a bola, time 1-0. 1-1. 44. A time pulou e pá! 2-1. Aí Tupã lá no banco. Te falei, rapaz, não joga, dá um tempo, pô. Você quer jogar por quê? Mas o Artim é um garoto maravilhoso, o Artim. Nossa Então, Senhora. mas agora me explica, então, conta esse segredo dessa primeira academia. Por que ganhou tanto e por que... Porque o Palmeiras conseguiu vários torcedores no aeroporto pelo nosso comportamento. Não, mas taticamente, eu quero saber taticamente, por que esse time era, além da técnica, tinha a importância do técnico, ou era um time que era muito Tinha bom? porque Ou era muito bom? Não, porque o time era bom. Demais, Bom sim. demais. Era 2 times que o Palmeiras tinha. Só não tinha reserva, tinha reserva para o Ademir, porque ninguém queria que o Ademir não saía, né? Djalma Santos sai. Djalma Dia não saía. Zequinha, campeão do mundo. O Gil do Bagulho mais rápido do mundo. E vocês batiam de frente no Santos. Inacreditável, de Batíamos- Pelé. Não, a gente entrava no Santos com... É mais um jogo. Incrível. E vocês Entendeu? impediram o Santos de ganhar 10 Não. títulos seguidos. A gente ficava no vestiário e o Santos, a gente, Pacaembu, a gente chegava, aí o Santos chegava. Aí chegava o Santos e aí o roupeiro falava assim, o Djalma Santos falava pro roupeiro, vai no vestiário do Santos, pergunta o roupeiro se o Pelé cochilou da viagem pra cá. Porque quando ele cochilava... Aí o bicho pegava. Mas também que o dia que tava mal, batia na cadela dele, voltava, saía. Aí o Rildo e o Zito. Negão, tá mal, sai. Tá mal, pede pra sair. Eu falava alto pra todo mundo ouvir. Que entendeu? sensacional. A gente do campo, Sim. né? Eu Pô. falava assim, pô, o cara falando com o Pelé. Então, mas se você tivesse assim que definir quem ganharia a primeira academia ou a segunda academia, um contra o outro, se fosse possível isso? Não, a primeira. A primeira ganharia da segunda? Ganharia, tranquilo. Porque tranquilo. a segunda marcou a Você geração. compara um por um. Djalma Santos ou Eurico? Djalma. Djalma Dias ou Alfredo? Djalma Dias. Tem razão. Carabina ou Luiz Pereira? A Luiz Pereira. Sim, O entendo. lateral esquerdo, o Zeca não dá. ou Ferrari ou que foi reserva do Newton Santos? O Djalma. Não, do Newton quem é? Santos, na Copa do Mundo de 58. Oh, meu Deus. Deu branco. Vou lembrar, Sim. daqui a pouco eu lembro. Zequinha o Dudu. Aí que tá. Então, aí pau a pau. Ou até Dudu. Eu não vou falar academia que não precisa, né? Então, o Gildo, Galhardo, Julinho, Sim. o Edu Bala. É, Deu pra entender? deu. Então, o Servílio... Ou César. Não, o Servílio ou Leivinho. o Leivinho. Leivinho. Ali. Vamos ver. Ali. Tupã ou César? Tupã. Olha. Tupã. Pô, fiquei na reserva dele, né? O Reinaldo Onde? ou Ney. Então você vê. Ganhou. E é o seguinte, a formação do Palmeiras é 4-3-3 até o fim. A modificação que fazia é o seguinte, para virar 4-2-4 ou 4-4-2, era fácil. Voltava ali pro meio de campo e já fazia terceiro Mas homem, era uma entendeu? coisa moderna, assim, Com moderna. certeza. Então, agora, César, por que você estava em 68, por que o Palmeiras não ganhou a Libertadores? Porque perdemos 2-1 pro... Sim, pro... o Estudiantes, que era um bom time. Estudiantes. Então, mas Mas no nosso tempo era o seguinte, cara. Existe até hoje.
É o juiz caseiro. Você sentiu que o Palmeiras foi roubado? Demais. Não, eles jogavam com alfinete também, né? Ah, isso aí é o Bilardo. O Viladônica jogava assim. Então, só pra explicar pra quem tá assistindo. Então, a bola cruzada lá Eu tô aqui e o cara enfiava alfinete em você e saía. E irritava até. Porra, nem fala. Então. Não, eles chegavam junto mesmo. E juiz... Não, é 44, tem que falar 44. O juiz falta. E não tinha prorrogação, não. 45 era 45. Cruzava na área, um ia no goleiro e o outro vinha, pá, cabecear. Não dava nada, era gol e acabou, rapaz. Contra o Penharol, onde foi que teve a briga? Foi no 2-1? Acho que foi 2-1. Que um patela saiu correndo, sim, no vestiário. Eles vieram pra cima da gente, cara. Eu tava no banco. Então, quer Meu dizer... pau comendo, vai. Era impossível mesmo, por mais que tivesse talento. Tanto é que o Boca Júnior e o outro tem mais título do que o Palmeiras. Sim. Mas o Palmeiras sempre foi vice ali, chegando pertinho sempre. Na Ramon de Carrança ganhamos 3 e fomos proibidos a disputar o torneio, porque ganhamos 3. E armaram no último campeonato, que foi em 74, que foi uma seleção brasileira, os 6, nós fomos para a Copa do Mundo, o próprio jogador do centroavante da Holanda. O Cruyff, era o Cruyff e Pelé. Cruyff e Neski. Eles queriam tô dizendo na seleção. Na Holanda. Sim. Os dois. O Neski e o Cruyff. Mas armaram para o Santos de Pelé. Sim. E o Cruyff do Barcelona. E o Marinho tá no Barcelona, o falecido Marinho. No Barcelona. Então, o Marinho que jogou na Portuguesa. Sim, o zagueiraço internacional. Então, eles armaram para ir à final o Santos e Barcelona. Então, fizeram o quê? Jogou Palmeiras e Barcelona e Santos e Cádiz. Cádiz era o time da cidade convidada. Então é o Cádiz. E ganhamos do Cádiz. Não. Ganhamos do Barcelona. Ganhamos do Barcelona de 2-1. Que o Cruyff até falou, não sei por que esse 9 e o 10 não jogou na Copa do Mundo. O 10 era o Ademir da Guia. E o 9 eu sei quem é também. E nós ganhamos. E ficamos para a final. O Santos empatou com o Cádiz. E foi para pênalti e perderam. Quem fez a preliminar? Santos e Barcelona. E eu falando para Edu, porque eu sou parceiro do Edu, né? Também não joga bebida nenhuma fora. Então é o seguinte, eu vou falar um negócio. Essa garotada de hoje perdia até na bebida pra gente. Eu acredito. Agora, pode crer. Agora vamos definir. Bom, César maluco, vira maluco, depois do que o Geraldo, José de Almeida, te vê comemorando. E aí você, enquanto aquele Palmeiras da primeira academia sabia se comportar, então você resolve fazer a gol, era tranquilo, você sobe na... Vou te contar a história agora. Então, conta porque César começou aí, então eu falei, no Maracanã não tinha aquele túnel, tinha um túnel só, mas não podia pular. E no Maracanã eu não fazia. Fazia em São Cristóvão, na Olaria. Você subia Eu subia alambrado ali. Você subia na alambrado, né? Na alambrado. Quantas garrafadas eu tomei, porra? Saí fora. Aqui mesmo, na América, em Rio Preto, nossa senhora. Aí eu fazia um gol na primeira academia, eu ia para Alambrado e ficava esperando eles virem comigo. Sim. E ficava todos eles, primeira academia, todos paravam me olhando. Só te olhando, você subiu. Lá vai o moleque, olha lá. E eu voltava, eu que cumprimentava eles, só fazia assim para mim, eu cumprimentava. E assim era a primeira academia, entendeu? Romântica. E aí, o Geraldo chamou de maluco. Aí Geraldo de Almeida, lá vai o maluco. Aí chegou. Não, e aí você ficava louco da vida, você não gostava. Fiquei aborrecido com meu neto. Eu assumi a partir do meu neto com a minha filha, que é o Leonardo, falar o seguinte, um beijo a você da maluco. Porque o Milton Neves fez uma entrevista com eles, gravou lá em casa sem eu saber. Aí eu assumi o maluco, aí ficou... Mas o maluco ficou um apelido carinhoso. Hoje né? Sim, mas na época era difícil. Imagine você chamar o cara de viado. Então. Tomar um soco na boca. Ninguém é gostar. E hoje você grita e o nego fala, opa, sou eu? Não, é outro. Tá, mas César, e quando é que os... Imagine o cara pegar e xingar você. Então, Brasil inteiro.
Uma coisa é eu te xingar, agora narração do Geraldo José de Almeida, o Brasil inteiro. Aí pegou. E louco, o louco era assim, eu não suportava, sabe o quê? Que eu ia pra Pirituba, eu conheci minha falecida mulher com 16 anos lá em Pirituba, que ela trabalhava junto, ao lado, era aquela carteirinha de menor, uma advogada, tinha 16 para 17 anos, quando eu conheci. E ela morava ali. E ali tem um hospital de louco, que tinha até um ônibus, que o nome do ônibus era Catalouco. Catalouco. Aí eu falava, você ia pegar o Catalouco? E eu ficava invocado com o pessoal de Pirituba. Vários amigos meus de Pirituba, que tem até hoje, né? Mas é um negócio que... E eu pensava sempre naquele lugar, naquele hospital. Tem até hoje. Que doideira. Agora, César, quando é que você... Eu não gostava. Que doideira. Agora, quando você se descobriu o César, jogador, eu sou importante, eu sou decisivo, eu sou o jogador que... Estou encaixado nessa academia e na segunda você foi o dono do ataque. Você, Leivinha, Edu, Ney. Então, quando é que você... começou a noite. Quando é que você se descobriu? Não, dentro do campo. Falou, não, é meu. Vou fazer 196 gols. Sou eu, sou o centroavante do Palmeiras. Eu nunca tive isso. Não? Mas não. Eu sempre olhei para trás. Não, mas do potencial. Não de mentira, eu tô falando. Você fala, bom, esse time, sou eu o titular. Não. Eu devo falar, eu fiquei 1 ano quase suspenso. Sim, e o Fedato jogava. Eu falava brincando, Fedato, aproveita enquanto eu tô fora. Que eu tô voltando, hein? Pô, mas eu tô voltando. Não, o Fedato tinha muita sorte também, Deus o tem. Depois eu pedia pra ele, olha, quando tiver uns 15 minutos, 20 minutos, 25 pra terminar, dá um sinal pra mim do banco que eu peço pra sair, você entra, pra ganhar o bicho dobrado. Sim. Mas agora, então, eu vou refazer a pergunta. Como é que foi o seu encaixe tão perfeito naquele ataque da segunda academia? Porque só ficou eu, Ademir e Dudu. Só nós ficamos. Os demais, Djalma Santos foi emprestado, Valdir foi emprestado. Envelheceram, né? Envelheceram. Não, claro, mas... Djalma Santos já estava com 38, se não me engano. Não, mas eu digo assim, com o resultado do que o Palmeiras era imbatível. Não, como eu peguei e falei, olha, eu sou o César. Certo? A partir do momento que eu comecei a vir pra cá, cara. Comecei a jogar. Sim. No Flamengo, que em cima eu não jogava. Jogava poucas partidas. Então, a partir do momento que eu cheguei aqui, é gostoso quando você vai num lugar, você tem o teu trabalho, e o público te agarra e fala, vem cá, filha da mãe, você é meu. E te dá apoio. É a torcida, cara. Eu chegava, depois do jogo, eu passava, eu vinha morar no hotel, quando você saía do hotel, tinha cara que passava assim, ficava me olhando, aquele senhor de idade. E até hoje, a maior alegria minha, hoje quando eu vou no interior de São Paulo, fico até arrepiado aí. Eu vejo um senhor maior, com a idade mais do que a idade do César, chorar. Às vezes o cara é mais novo e chora quando me vê. Você é um amor ídolo. danado. Então, eu vejo um carinho e vejo se César abraça esse cara. Ele é teu amigo. Que eu queria abraçar o Dida. Eu queria ter isso comigo, abraçar, porque eu fui torcedor. Só quem foi torcedor que sabe que é isso. Então, o carinho, o amor pelo torcedor. E falando em torcedor, aí veio aquele pai, aquele pai, aquela mamãe que acompanhou, que faleceu, César, o jogador. Então, mas agora me explica então só a movimentação tática, que me interessa muito. Como é que era a movimentação daquele ataque? Porque era muito inteligente. Leivinha, você... Nós treinávamos muito. Então, hoje... quem que era o grande responsável? Que técnico foi o grande responsável? O Brandão mesmo? Não. O Brandão praticamente deu a estrutura, né? Taticamente. Brandão era um cara vencedor. Sim. Entendeu? Mas então, tem vários treinadores aí que é vencedor e não sabe nada. Não, mas quem que você fala, olha, eu tenho que falar, esse é o técnico responsável pela segunda academia, o que montou a nossa estrutura tática, aquele Leão, Henrique, Luiz Pereira, Alfredo, Zeca, Dudu, Ademir, Edu, César, Ney. Quem? Eu acredito que o passado da primeira para a segunda academia, o responsável pelo Dudu e Ademir, que deu continuidade, aquele trabalho de meio de campo. Sim. Que o Palmeiras encontramos um jogador como o Leivinha, entendeu? Você acha que é mais importante o jogador do assumiu que a posição do Servilho. Então você está dizendo que os jogadores eram mais importantes que os técnicos, é isso? Com certeza. Com certeza. Não tinha. O Brandão um dia virou pra gente e falou assim, olha, vocês vão jogar, eu não vou estar no banco não. Foi contra o Fluminense, lá no Maracanã. Isso pode ser. Sim. Ele falou, eu não vou jogar, eu não vou tomar conta. Hoje vocês que vão jogar. E vocês ganharam. E nós fomos lá e ganhamos, entendeu? Então o time já está acostumado. Isso é bom a gente ouvir isso do treinador.
Entendeu? Aí o jogador não gosta de ser xingado, porque ele já foi muito xingado no passado. Então hoje ele é ídolo, não gosta que o cara fala, pô, fulano, é o caso do Neymar, nós estamos comentando o Neymar. Sim. Ele não vai aceitar nunca o cara falar dele. Pô, cara, porque você não tá na situação dele. O que ele passou ontem, cara. Ninguém sabe, Aquele feijão que não tinha pra comer, o arroz e tal. Não é isso, não. Tô dizendo um sapatinho. O arroz e feijão a gente sempre tem pra comer, entendeu? Nunca falta na nossa casa. Porque os pais, pô, o papai, a mamãe, isso é muito... Nossa Senhora. Eu, quando dei a primeira casa do meu pai, nossa, eu falei, olha, meu velho, não vai pagar nada agora. Minha mãe, entendeu? Lá no Rio, entendeu? Não, então, coisa linda. Então, vamos fazer esse pulo e depois a gente volta de novo. Essa entrevista é sempre assim. Tamo lá, então, você está jogando no Canto do Rio, em Niterói. Canto do Rio. Melhor cidade do Brasil, segundo você. Campeão. Então. Maior cidade do mundo, cara. Você está lá em Niterói. Seu pai é... Comerciante, dono do armazém. Não é dono, não. Foi gerente. Só gerente? Tá. Então, aí você também tinha uma casa simples. Seu pai também alugado. Fazia umas apostas lá boas, que ajudava uma grana, ajudava bicheiro você. Também, era bicheiro também. Agora... Quem era aquele garoto assim que colocava a mão, no queixo e falava, pô, vou melhorar a vida desses dois aí. Quero ajudar meu pai, minha mãe, meus irmãos. Isso. Você. E de onde veio? Você acha que desde a primeira vez que você pensou isso, veio uma força dentro de você? Tem um objetivo na minha vida, na minha existência? Primeiro eu tenho meu chefe, que é o São Jorge, né? O mais lindo do mundo. Nossa Senhora. Sim. Mas eu chegava sábado assim, aí encostava assim, eu falava, qual é o dia que eu saí aqui? Esse umbigo aqui no balcão, encostava aqui no balcão e ficava assim, ó. Qual o dia? Eu tô vendo os fregueses entrar, tá entrando. A gente trabalha até domingo, trabalhava no armazém na época. No armazém sábado, sexta-feira até 11 horas, sábado até as 7, domingo também. Hoje eu tava falando até com meu irmão ontem. Teve aqui na minha casa, meu irmão tava aí, o Lemos, que jogou no Bahia. Então, um negócio que eu ficava olhando assim, qual o dia que eu vou ajudar meu coroa, meu pai, minha mãe. Cara, e esta casa, a maioria da casa que eu morei, eu comprei. Entendeu? E tá com minha irmã hoje, que ela toma conta. Que sensacional. Pega aluguel pra ela, poder entendeu? Fazer isso. E meu irmão mora na minha casa, onde eu comprei para meu pai e minha mãe. É um dos maiores prazeres da sua vida. Nossa Senhora, olha que... eu saía do Rio, eu já com nome, saía de Niterói, eu tava com um monte de dinheiro, mamãe fica, papai fica, eu vinha duro pra cá. Que eu sabia a dificuldade que meu pai tinha, entendeu? Ele, como tricolor, eu fiz uma coisa linda do mundo, sabendo que o Rio Rivelino é uma atração, e foi pro Fluminense. 2 atrações, eu falei, vou jogar no Fluminense. E a Laura Garcia comprou meu passe através do seu Francisco Horta. E falou, César, vai pro Fluminense. E eu fui através do meu pai, porque meu pai é fluminense. Então eu tive o prazer de levar Rivelino lá pra casa, cumprimentar meu pai, ficar na praia. Isso é a coisa mais linda do mundo. Maravilha. Lembrando, então, falando claramente, a Laura era uma cafetina. Ela comprava então. Ela era uma profissional, né? Dona de uma casa de. A maior casa do Brasil. De prostituição do Brasil. Então, mas enfim. Laura, na época tinha uma amiga minha que ela casou, chamava Sueli. Lembro. Célia Sueli, ou Célia, não me lembro agora. Ela fazia um mexer. Ela cobrava, na época, R$500. 500 mil na época, né? Era 500 mil. E a maior alegria foi encontrar ela depois no Fluminense que eu fui. Ela já estava emocionada, porque eu sou mais velho, claro, de Fluminense. Joguei em 80 no Fluminense. Rapaz, 20 anos. 20 não, 40 anos. 45 anos. Então eu encontrei com ela lá. E eu senti ali em Ipanema, um colega meu, ali no Leme. Tomar um negócio lá, comer uma pizza e tal, tô lá sentado, eu e ele assim. Aí tinha uma menina, 2 meninas sentadas assim na esquina. Aí ela ficou. Psiu. Aí eu olhei, era ela, vem cá. Aí eu fui lá. Não lembra de mim? Falei, não. Tô lembrando. Sou a Sueli, não lembra da Laura? Falei, pô, como é que tá? Tudo bem? A Laura tinha falecido já e tal, tudo bem, tal. Apresentei o colega meu, ficou na sala, ele ficou lá na cadeira. Dá licença, eu vou tomar um negócio aqui e volto já. E tal, tá. Aí na hora de eu ir embora, eu falei, vou embora.
quer carona? Ela falou, não, senhor, eu tô com meu carro aqui. Aí eu falei, você tá morando aqui perto? Ele falou, não, a minha delegacia é daqui. Eu sou delegado aqui, sabe? DP e tal. Eu falei, que coisa linda. Aí abaixamos, começamos a chorar. Que uma coisa linda, rapaz. Sim. Uma mulher da noite que se formou. Delegado. E, nossa, e tá delegado no Rio de Janeiro. E nunca mais vi essa menina. Nossa. César, infelizmente, então a gente vai numa reta agora, reta quase final, mas a gente vai falar de assuntos importantes. Nelson Duque decide que, olha, você já tem quase 10 anos de Palmeiras e você, como fazia parte não fazia parte da lei do passe ainda, você era um escravo Com certeza. do dirigente. É. E aí você vai jogar no Corinthians. Não tem saída. Como é que foi essa coisa? Por que o Nelson Duque quis te colocar no Corinthians? Como é que foi ir para o maior rival? Hoje você analisa por quê? Jogamos O que aconteceu? Ramon de Carrança. Sim. Brandão falou, não sai ninguém, se ganhar amanhã, nós vamos viajar para Madrid, que é a despedida do Farte. O Farte era um espanhol que jogou no Flamengo, eu era juvenil, ele era profissional. Mas eu tinha amizade com o Farte. E domingo e sábado, jogamos sábado e fomos campeões da Ramon de Carrança. E o Brandão falou, não vamos sair porque nós vamos viajar amanhã de manhã. Tudo bem. Só que tem que ter um torcedor. Eu dou muito razão, eu tenho uma paixão pelo torcedor, sabe por quê? Ele faz isso gratuitamente, cara. Gosta de você? Adora. Acabou. Então é o seguinte, como eu tenho que gostar também do torcedor, esse torcedor espanhol ficou meu amigo. De repente, 4 dias lá, ou 5, uma semana, ficou meu amigo. Falou, Sérgio, depois do jogo você vai lá em casa tomar um vinho comigo? Eu falei, vou. Depois do jogo ele estava lá porta do hotel, 8 horas. Eu, para falar não para ele e respeitar o Brandão, eu falei sim para ele, foi para casa dele. E voltei meia-noite. Mas o Brandão tinha mania de falar com os porteiros e com a gerência da recepção ali. Vê que ele tá saindo, tem que estar entrando, para me avisa. E eu peguei, saí, voltei meia-noite. E de manhã eu tava lá na portaria com a mala para viajar. De Cádiz a Madrid dá 2 horas. Eu tava lá embaixo, pegamos um avião. Fomos para Madrid. Chegamos em Madrid. Fomos lá, ficamos lá. Almoçamos. Recreação, reconhecimento do gramado. Vamos lá. Aí, Brandão, botamos todo mundo. Aí, Brandão, fica sentado todo mundo no meio de campo. Sentou todo mundo. Aí ficou o senhor Nelson Duque, Brandão, seu Juliano, se não me engano. Não, o seu Juliano já tinha saído. Quem foi? Hernando Matarazzo. Sim. Seu nome é Matarazzo. E ficou. Aí reuniu o pessoal no meio de campo e falou, olha, tem um jogador que saiu ontem, que eu falei para não sair, ele saiu. Foi eu, Brandão. Pra que você fala, teve um jogador? Sabe que sou eu, pô. Não, você é disciplinado, você é isso, cuidado da tua mãe. Que é disciplinado. Você enfrentou o Brandão? Eu não vou enfrentar, rapaz. E vontade de jogar, treinando. Vou arrebentar ele pra ele ver o que é bom. Nunca apanhou de jogador, mas ia apanhar. Quando você tem fé, você sabe o que vai fazer, é muito importante. Aí ele pegou e falou, porque você é um moleque, porque você comigo você não joga mais. Antes do jogo, hein? E o Nelson Duque tá lá. Aí pegou, sai do treino. Mas saí. Reconhecimento do gramado só também, né? Bate pau. Aí eu fiquei no banco assim. Aí, terminou. Eu falei pro Leivão, não vou jogar, rapaz. Nós dois morando juntos, né? No hotel, 2 para cada apartamento. Aí eu falei, pô, acho que eu não vou jogar, cara, porque o homem falou que eu não, com ele jogo mais, com o Brandão. Porque eu falei umas besteiras pra ele, se eu não fosse eu na tua vida, você tava perdido, rapaz. Levei muita vez o teu emprego. Falei pra ele mesmo. Aí, peguei, tava no quarto com o Leiva. À noite, reconhecendo o trabalho, à noite, no domingo, o jogo. A despedida de Ofarte. Nós estamos no hotel, jantamos 5 horas, 6 horas, 7 horas, 9 horas foi o jogo. Saímos. Aí, estamos aqui no hotel, Aí o Leiva tá, eu falei, Leiva, conversando com o Leiva, não vou jogar, eu acho, tal. Porque, na época,
ficava 2 em cada quarto, o roupeiro pegava e botava o material na porta e batia. E botava na porta o material. Botava calção, camisa, né? E chuteira, pra você já sair. E eu falei, não vou jogar. Aí bateu na porta. Falei, o material, viu aí pra mim, Liva. Aí a Liva pegou e viu o material. Falei, você tá com razão, não vai jogar mesmo não. Mas você é forte mesmo, hein? Olha a 9 aqui, desgraçado. Ai, ó. Aí eu falei, então eu tô na boa. E deu um azar comigo, que eu fiz o gol da vitória. Aí eu falei, deixa eu olhar até um palavrão. É parada, cara. Não adianta, é parada. Você ainda desafiou ele de novo? Desafiei ele parada, ele tava no banco. Você fez o gol, você correu pro banco? Corri, fez o gol contra o Real Madrid. Não, então, sim, isso que eu tô falando. O Fart foi a despedida, abracei ele, conversei com ele e fiz o gol da vitória. E tinha um lateral do Real Madrid, lateral direito, lateral direito. E eu pegava a bola, ia pra cima dele, fazia balançar, e o Ney ia pra lá. Aí eu falei, Ney, deixa ele comigo. Aí a bola e tal, ia pé do Brandão, pé do banco. Aí eu fazia, balançava e olhava pra ele. Balançava e olhava pra ele. Rapaz, uma hora eu quis pegar a bola com a mão de mentira, né? Fiz assim, o cara deu no chute da minha bola. Aí eu caí. Falei, filha da mãe, machucou, rapaz. Aí o juiz deu continuidade. Aí eu saí, fiquei aqui, deitado, fazendo seu roupeiro comigo. Ele veio e jogou as três em mim. Pode sair, pode sair. O Brandão? O Brandão saiu e botou o Reinaldo no meu lugar. Aí eu falei, porra, tá legal. Saímos, pegamos de 1-0. Na viagem à noite, meia-noite, 1 hora da manhã, nós íamos pro Brasil. E o empresário Elias Zacur, sim, ele falou, César, vem cá. Eu falei, o que houve? O Real Madrid quer te contratar por $320 mil. Era uma grana. O dólar tava 28, porra. Pô, era uma grana. E Lúcio Pereira, aí, olha bem, aí quer te contratar. Pô, vamos lá, então, vamos ver e tal. Quer conversar com você. Eu falei, não, mas não conversou com o Palmeiras? Eles estão conversando lá com o Palmeiras. Aí me cumprimentaram o diretor, me prazer e tal. E falou, vamos ver o que vai acontecer. Aí eles chegaram e falaram, não, o César é inegociável. Nelson Duque falou. E o Brandão falou, não vai vender não. Viemos embora. Chegando aqui, um mês depois, ele levou Luiz Pereira e Leivinha para a Espanha, o Brandão. Pagando $1 milhão de $1 milhão para o Atlético de Madrid. Para o Atlético de Madrid, os dois. E eu só estava 300. Aí tudo bem. Aí levou o Leiva, jogamos. Nesse mesmo ano, aconteceu o seguinte, no jogo no Parque Antártica, depois que eu vim eu já tinha ido da seleção brasileira já. E nós fomos depois para Ramon de Carrança. Depois de lá, jogamos o coisa, ganhamos. 74. Jogamos depois com a despedida do Fart. Viemos embora. Começou o Campeonato Paulista. Jogamos contra a Ferroviária, a quarta-feira à noite. Perdemos 2-1. E eu tava mal, pastor, não sei o que eu tinha, não sei. Eu até tava chovendo, então. E na hora de me chamar pra antidoping, era o irmão do Corinthians, como é o nome dele? Do Osmar de Oliveira. O Osmar de Oliveira, irmão dele. Tava nesse. Ele deve estar nos assistindo, acredito eu. E é verdade. E eu peguei e antidoping, falei, ué, por que tá me chamando? Ué. É 2 do vencedor e um perdedor. E um perdedor. Porque o perdedor sou eu que estou indo? Ah, não, ele pegou e... Aí eu fiz exame, peguei, urinei rápido, lá. Falei, ó, cuidado aí, rapaz. Eu conheci o Baiano da Ferroviária, jogador que toma, eu sei. Sim. Time pequeno na época, pô, tomava. Negócio de Dexamil e tal. Aí eu peguei e falei, ó, cuidado aí, hein. Não, pô, pode deixar, pô. Cuidado. E fui embora. Tomei banho no vestiário e tal. Foi na quarta-feira. Quinta-feira, a representação do time que jogou na quarta. Fazer sauna e tal, revisão médica. E eu fui. Chegou lá e o meu roupeiro falou assim, o meu mordomo, né, o Jorge, César, não vai mudar de roupa não, hein? O lateral não tá aqui não. E meu armário estava fechado. E eu abri,
mas não vi minha chuteira lá. Que eu tenho que pegar a chuteira lá pra botar lá. Falou, ô Jorge, cadê o meu calção e camisa? Falou, não, o Nelson Duque quer falar com você. Falei, falar o quê? Tá bom, vamos lá. Não vai mudar de roupa? Não. Eu vou mudar de roupa, né? Não, ele falou pra você não mudar de roupa. E fui pra lá. Trabalhei um pouquinho assim, era secretaria, era uma taxa, né? Sim. Ali na Antártica eu peguei e fui. Aí eu falei, eu falei com o seu Oscar, o seu Nelson quer falar comigo, né? Aí entrei. Ele falou, tudo bem? Eu falei, graças a Deus. E o senhor tá bem? Bem. O Brandão tá no vestiário, todo mundo. Aí ele falou assim, vou te dar um presente. Que presente, chefe? Você vai pro Corinthians. Eu falei, mas quem falou pro senhor que eu vou pro Corinthians? Não vou não. Vou jogar aqui. Não, porque não vai. Falou, chefe, não, não quero sair daqui. Tinha 10 anos de Palmeiras, né? Não vai sair, tá? E ídolo ainda. Sim, ídolo. Aí não, vai dar, porque muito torcedor fica pensando que eu pedi pra sair. Até hoje. Até hoje, eu nunca pedi pra sair do Palmeiras. Aí o Nelson Duque falou, olha, eu vou te fazer uma premiação, vou te mandar para o Corinthians. E eu falei, mas eu não quero ir, eu não vou. Ele falou, você vai porque aqui você não joga mais. Absurdo. Aí eu peguei, fui pra casa. Aí chorei, não. Apareci lá de novo no dia seguinte, nada. Falei, tá proibido de treinar e tal. Proibido. Falei, aí fui lá. Aí eu fui para o Corinthians depois de um mês. Não queria ir, fui lá, falei com o Vicente Mateus, tal, acertei, tudo bem e tal. E ali passei a frequentar o Mercadão do centro, Mercadão de... Como é o nome dele? O Municipal? Municipal. E ali tem vários corintianos, vários. Tem um amigo meu que tem um barzinho legal lá, grande, frequentava lá, porque era corintiano, eu estava lá no pessoal, e um colega meu, diretor, que me levou lá no seu Isidoro Mateus, meu amigo também. Sim, irmão do Vicente. Do seu presidente. Então, mas César, mas você... Mas deixa eu... perdão, vai lá. Olha bem, aí eu peguei e tô lá. Aí o cara falou, tudo bem, César? Falei, tudo beleza. Eu sei como foi a tua contratação, cara. Mas eu não falei nada, te falando nada. Houve um acordo com o diretor do Palmeiras e com o Corinthians para você não jogar a final. Que Reinaldo que entrou no meu lugar, Reinaldo. É verdade. Para você não jogar. Aí eles contratavam você. Que Vicente Bateu queria contratar, mas não queria que você jogasse. Por isso você não vai jogar e ele te vendeu para o Corinthians. Aí eu contei. Aí depois de 5 meses eu comprei meu passe, né? Teve uma briga. Não, porque no Corinthians você teve pouquíssima chance, o time estava mal, aí não bastasse tudo isso, a torcida também, teve uma certa rejeição, te chamava de porco, tal, até nos treinos. Não, mas vou falar você, um time que o Corinthians tinha, era brincadeira a linha. Roberto Miranda, seleção brasileira. Sim. O Geraldão, o Basílio que veio depois. Sim, veio depois. Falei, Basílio, eu vou comprar meu pai. Ele falou, não vai que você vai ser campeão. Então, mas o time ficou mais forte depois. Sim, mas o time era bom. Entendeu? Zé Maria. Sim. Porra, era o Ado. Basílio. Mas a rejeição que tinha... Basílio, o que morreu, o goleiro. O Tobias. Então, mas a rejeição que se tinha era enorme. Mas tanto que você estava chutando umas bolas pro Tobias, tinha lá uns... Que eu fui lá brigar com os caras. Não, com os caras não, você resolveu bater no filho do diretor. Porque a minha academia era naquela rua, sabia, lá em cima. Então... eu treinava na academia de karatê ali. Porque o senhor também era Shodokan. Shotokan. 2 vezes, olha, então, é isso, não estava karatê. Mas o César, então... Agora, deixando bem claro também, no Palmeiras você teve um episódio que você ficou suspenso 11 meses. Que cabeçada... 11 meses com direito a... eu peguei primeiro um mês de efeito suspensivo. Sim. Aí depois começou a contar. Sim. Mas por que você deu a cabeçada no árbitro? Eu não dei cabeçada nele, rapaz. Eu me assei dar a cabeçada dele e na hora ele tirou a roupa assim. Foi até bom, que eu ia dar no cara errado, rapaz. Era um árbitro que tinha... Seguinte, houve um problema comigo que eu falei que ia pegar ele.
E ele expulsou o Luiz Pereira. E eu estava suspenso de um jogo. E o Brandão tinha mania de falar assim: vocês estão, quem está suspenso tem que assistir o jogo. Tem que ir pro campo. Então eu ia para dar força pessoal. Que jogo foi? Era contra quem? Contra o 15 Piracicaba. E expulsou o Luiz Pereira, ganhamos de 1-0. Expulsou o Luiz Pereira, o Bandeira. Aí o Bandeira tava e brigou com o seu Domingo Aracone. O Aracone foi pra cima dele. E eu fui defender o seu Domingo Aracone, o Renato Oliveira Braga, era ele que tava. Meu amigo, rapaz, advogado. Eu falei, até hoje eu peço desculpa pra ele. Eu falei, Arnaldo, desculpa. Oliveira Braga. E aí você... Aí peguei e coitado. Mas não assim, ele sabe que eu não acertei. Ah, você tentou, você fez o gesto da cabeçada. E aí veio o policiamento atrás de mim. Aí Dulcídio Vanderlei estava comigo no banco, na arquibancada. Que era ser padrinho. Meu padrinho de casamento, depois ele foi meu padrinho de casamento. Aí Dulcídio veio comigo, aí não deixou os caras, não, Dulcídio aqui no meio, e a policiamento tal, eu entrei pelo outro vestiário e saí. Mas eu queria chamar outro guarda que vinha. Nossa, mas foi uma coisa... Então uma coisa que ficou marcado. Ficou marcado. Porque... Então... Agora, o problema meu foi o seguinte... Ele me tirar do Palmeiras. Então, isso que eu ia falar. 5 títulos brasileiros, 196 gols... Jogou nas 2 academias, ídolo absurdo, e foi tratado desse jeito. Porque jogadores eram escravos naquela época. Porque o Palmeiras tem o seguinte, doa quem doer. O Palmeiras é o seguinte, não o Palmeiras. A maior editoria, até hoje, passado é passado. Dito por eles. Não é assim não, cara. Se o Palmeiras se encontra numa situação boa, agradeça o passado. Entendeu? É verdade. Agora, me diga, olha... Eu lutei como conselheiro para fazer o busto do Berdan Catani. Em vida? Em vida, com 95 anos, depois que ele morreu, fizeram. É brincadeira, rapaz. Djalma Santos não tem uma estátua lá. É brincadeira. Eu vou falar com o meu diretor, que é da casa de frente, o Palácio Alviverde, para fazer de Djalma Santos. E outros caras também, tem que fazer, todos os ídolos do clube, tem que ter ali no clube. Fecha, vai até a piscina, mas passa o busto de cada um. É, porque o Palmeiras é porque gigante. O jogador, quando vai passar, o jogador de hoje não conhece o Palmeiras, não sabe como é que se manto sagrado, ele não sabe o que é, vai olhar, pô, esse foi fulano, cara. E uma pessoa que tem junto com ele, ou um diretor, ou o César, ou ex-jogador, funcionário, que vai junto e fala, esse aqui foi fulano. Esse aqui fez menos gol do Palmeiras, esse aqui foi o maior goleiro do Palmeiras. Não tem foto do Leão, não tem, do Valdir de Moraes. Tem de outros jogadores agora, novos. Tá. Isso revolta, não revolta? Muito. Você entrar no Palmeiras, Leão como ídolo, não tem a foto do Leão. Você mesmo teve que batalhar o busto. Meu irmão que fez, rapaz. Porque se fosse esperar o Palmeiras... O busto que fez foi meu irmão. Se fosse esperar pelo Palmeiras... aqui. Se fosse esperar pelo Palmeiras, esse busto... No Palmeiras. As pessoas. As pessoas que talvez não nos conhecem muito bem, fazem por quê? Te bota pessoas que não têm um manto sagrado no peito, não sabe o que é essa camisa, entendeu? Então, eu dou toda a razão a você mesmo, porque isso é um absurdo. Os clubes brasileiros não respeitam os seus grandes ídolos. Olha, o Palmeiras está fazendo assim, é um péssimo exemplo. Mas, César, eu vou para as 2 últimas perguntas antes que eu seja agredido aqui pelo Igor. Eu já estou vendo o Igor ali. Que me tipo de cara amarrada, né? Então, cara amarrada. Olha, a gente está vendo. Passa uma RH daqui a pouco. Então, vamos passar. Então, agora, a penúltima. Conta, por favor, a história maravilhosa que aconteceu também na sua vida, que você é um ídolo máximo do Palmeiras, teve um filho que era o Jamelão, chefe da organizada da Gaviões da Fiel, a maior organizada do grande rival do Palmeiras. Isso. Como é que foi esse encontro mágico que vocês tiveram? Pena que durou pouco. Isso, durou pouco. Infelizmente ele foi embora, né? Não, mas conta, por favor. Sabe? Não, realmente o Paulo foi a coisa mais linda do mundo, né? Com todos os defeitos que ele tinha, acho que dizem que é defeito brigar e fazer mais forte, né? A torcida, de ser um líder, vestindo a gloriosa camisa. Eu fiquei alegre, minhas filhas ficaram alegres. Não, mas conta, como é que ele nasceu? Como é que... depois de 25 anos eu vim saber que eu tinha um filho, presidente dos Gaviões. Você namorou a mãe dele e ela sumiu? Sumiu porque ela falou que
ela não podia assumir na década de 70 uma menina, uma criança, que nós éramos marginalizados, o jogador de futebol. Então, teve um garoto, o pai é um bandido e tal, e não poderia assumir a criança, porque a mãe dela não ia aceitar nem o pai morando no interior, em Bauru. E ela queria fazer essa doação. E o anestesista, já que o ginecologista não aceitou o garoto, que ela queria fazer doação, a mãe dele, que ela não podia levar para casa essa criança, porque ela veio estudar em São Paulo e morava praticamente num apartamento, não sei, né? E ela não podia levar. E ela tinha que assumir. Só que ela assumiu. Eu não passei foi em 70, então, que eu tive um caso com ela, vários, né? Eu tive um tempo com ela, duradouro, mas ela pegou e de repente ela foi porque ela achou que tinha que se formar, se formou e tinha que ir para a cidade dela. E ela doou o filho? E ela pegou e perguntou ao ginecologista, falou que não podia aceitar. E o anestesista falou que ia ligar para a irmã dele, porque ela tinha uma menina, se podia adotar esse menino. E ela adotou a irmã desse anestesista. E ele, desde que ela adotou o garoto, começou a falar que o pai dele e a mãe moravam distante, e ela não era a mãe dele e nem o pai era o pai dele. Era doação de uma pessoa assim, o nome tal. E passaram o tempo. Não falou nada pra mim e tal. Depois de 25 anos eu vim saber que era meu filho. Que ele seria o Paulo Romano, o apelido Jamelão. No Corinthians, um garoto maravilhoso, um garoto bom. Primeira vez que conheci ele, fui pra casa dele ver o jogo São Paulo e Corinthians e Palmeiras. Assisti ele na Zona Leste e falei pra ele, tem qualquer parada, cara, irmão, entendeu? Pai, que depois de 25 anos não posso dar ordem pra você, entendeu? Já tá um mocinho, já tem que ver a sua vida, entendeu? E qualquer parada, tamo junto. E, pô, queria que ele estivesse comigo aqui, cara. Mas é a vida, Deus quis assim. E ele foi embora. E ele foi embora como? E há quanto tempo? Ele pegou um vírus lá na Não, mas Argentina. vocês conviveram quanto? Só pra... Convivi com ele pouco tempo, né? Porque ele morreu com 34 anos, se não me engano. Depois, praticamente 5 Ele anos. foi no Corinthians e Boca, ele pegou um vírus? Boca, ele pegou um vírus lá na Argentina, ele mais 10 dos Gaviões. Ele veio a falecer. Mas deixou um presente pra mim, né? Deixou um neto maravilhoso, que é o Cauê, né? E a mulher dele, a mãe do garoto, né? Era casado, né? A Sandra, uma mulher maravilhosa, mãe maravilhosa, mãe dele, maravilhosa, entendeu? Amiga. E quero que eles tenham bastante saúde, felicidade, que o pessoal dos Gaviões tome conta do meu neto. César, o que é o Palmeiras na sua vida? Quem era muito amigo dele, só um pouquinho. Sim, lógico. Era o Paulinho Serdã. Muito amigo, né? Amigo do Jamelão, meu irmãozão. Paulinho sempre brincava comigo, falava, César, eu vi lá e tal. Coisa linda, coisa linda. E o garoto, há pouco tempo, antes de ontem, foi lá no meu aniversário de 80 anos. Então, isso que eu ia falar. O que é o Palmeiras na sua vida? É tudo. Tudo. Palmeiras é minha casa, minha vida, meu quintal, que eu joguei muita bola lá, entendeu? Aquele brincar. Então, Palmeiras... Te apresentou mulheres, te abriu a vida, te abriu... Opa, abriu pra tudo o Palmeiras. Palmeiras, o time ia chegar no aeroporto, eu ficava olhando pra gente assim, se tornava palmeirense. Não tem brincadeira no trabalho. Nós sempre assim, da primeira academia e da segunda. Ela recebia a ordem. Hoje o jogador manda um treinador, o treinador mandava na gente. Os nossos dirigentes falavam, ou você assina ou vai procurar o clube. Falando para Djalma Santos, ou vai procurar clube. Para o Ademir da Guia. Para eu não, eu era o mais jovem da primeira academia, né? Mas falava para os jogadores assim, eu falava, nossa senhora, estão mandando procurar clube se não assinar. No dia seguinte estava todo mundo assinando lá. E era todos iguais, né? Que ganhava mil todo mundo. 1.000 pode se dizer, né? Sim. Não tinha 1.000. Não, mas se fosse comparar o dinheiro que de hoje... vamos botar em dólar, o Pelé ganharia 1.000, estava ganhando hoje 15 mil dólares. Agora, então, a penúltima, antes que o Igor mesmo me mate, o Pelé também
Com certeza. Não, foi gente boa, mas cadê a promessa que ele ia te levar para os Estados Unidos? Conta essa história rapidinho, por favor, César. Ele tá rindo da gente lá. Conta, por favor. Não, o Pelé, ele virou para mim um dia que eu tava... Que é o caminho da roça, né? O Palmeiras. Quando ele me mandou para o Corinthians, o Palmeiras, eu fazia aquele Amatarazo, vinha embora e passar pelo Palmeiras. E eu parava ali no Palmeiras, né? Teve treino de manhã, à tarde não tinha treino, eu ia passar no Palmeiras e falar com o pessoal. Esse dia, de repente, eu passo pelo Palmeiras, eu vejo e entro no Palmeiras com o carro e passo pelo vestiário e eu vejo quem está treinando aí. Muita gente aqui, repórter, então, não, o Pelé está filmando aí em cima. Uma propaganda aí. Eu falei, pô, eu vou entrar lá. Eu entrei. A porta sempre esteve aberta para mim, no Palmeiras, graças a Deus. Não devo nada a ninguém, né? Não, de jeito nenhum. Se realmente... Se botar na conta ali quem deve, eu acho que eu saio ganhando. Então, eu subi, e o negão tava filmando, eu falei... Psiu. Aí ele tava perto, né? Assim. Eu no campo. Oi. Oi. Aí ele pegou, olhou. Pô, maluco, como é que é? Dá um tempo aí, dá um tempo que eu falar com você. Não vai embora, não. Eu falei, tá bom. Aí eu esperei um pouco, terminou a filmagem, chamou do lado, e aí, como é que tá lá? Falei, tá lá. Toda. Dá pra comprar? Eu falei, dá pra comprar. Eu tenho um guarda-costas, tem atrás de mim a Laura, né? Com a grana, porra. Né? E eu sou caro, hein, gente? Pra avisar vocês, hein? Ele falou, eu tô pra fazer um contrato aí com o centroavante pra jogar no Cosmo. Você topa aí? Eu falei, claro. Pô, com você? Que ele queria que eu jogasse no Santos também. Isso era jogada, porque tinha o Toninho Guerreiro, centroavante, fora de série, né? Depois de Coutinho, antes. Como é que ele queria que eu jogasse no Santos? Era pra me fazer minha cabeça. Sendo psicológico. Claro, pra me pegar. Aí quando eu fazia o gol com o Santos, eu falei... Ele falava, pô, tá fazendo gol? Vou acertar com o homem lá pra que você vai... Eu falei, Pelé, não tempo. Tu veio fazer isso, rei. E ele é o seguinte comigo, sempre falava comigo. Falava, me dá a tua camisa. Peguei umas 5 camisas dele, 5 jogos. Aí falou, me dá a tua também. Aí eu falei, a minha? Aí eu peguei, dava pra ele também. Mas ele era um cara maravilhoso. Aí ele falou assim, vai comprar? Eu falei, vou comprar. Fui no Corinthians, comprei o passe. Aí peguei o passe e comecei a ligar pra ele, né? A Pelé tá... Ele vinha pra São Paulo, ele vinha pra Santos, ia pro Brasil, aí até Santos e tal. E aí, negão, não falava nada. Contrato, nada. Aí eu tive com ele, aí fui pro Santos. Falei, eu lá no Santos eu falo com ele. Aí fui pro Santos. Acertei. O São Luís Pereira já tinha feito o meu contrato no Raio Valicanos, que tinha subido naquela época. E o Raio Valicanos já estava tudo assinado com a Ademir. Eu fiquei com medo de ir pra Espanha sozinho. Eu falei, não conheço nada lá, rapaz, como é que eu vou sozinho? E tinha que levar minha esposa, né? Eu era recém-casado, levando também. Aí eu falei, nossa senhora. Aí eu peguei e falei com o negão. Aí eu fui pro Santos. Aí um dia eu chego de manhã pra treinar. Tô treinando lá. Aí eu peguei e... Não sei o que foi que... Tava parado uma hora lá, no treino parou um pouco, tinha o Fredinho, que era o treinador lá do Santos. Aí o cara, o roupeiro falou assim, César, o rei tá aí. Tá onde? Tá no barbeiro. Aí eu falei, tio, eu vou dar uma saidinha, posso? Vai, César, vai lá. Eu falei, vou falar com o rei e tal. Aí saí e tal, botei o calção e fui lá na barbearia. Aí ele tava de costas, eu falei, e aí? Tudo bem, rei? Falou, maluco, e aí? Dá um tempo aí. Aí terminou de cortar o cabelo, fazer a barba e tal. Falei, e aí, rapaz, como é que ficou o negócio do... Comprei o passe. Falei, pô, eu li em Nova York, no Jornal do Esporte, que você tinha ido pro Santos. Como você tá no Santos, né? Aí eu falei, o maluco tá bem. Vou contratar o italiano. Falei, Pelé, se estivesse bom, você não estava. Você estaria aqui, pô, se estivesse bom. Se o Santos estivesse bom, né? Claro, se o Santos estivesse bom. E aí levou o Quinalha. Aí, coitado. E aí levou o Quinalha e... Que história. César, agora a última mesmo. Como é que... Não, vou ficar à vontade. Não, aqui por mim, eu ficaria mesmo. Saindo daqui depois, tudo bem. Vamos sair. César, agora 80 anos você acabou de fazer, maior prazer meu ter você aqui.
quando você analisa a sua Pô, o vida... prazer é meu, sabe disso, né? Não. Gente, frequenta aqui, que aqui é um canal especial. Esse homem comandando é maravilhoso. Olha só, bom, hoje vou dormir feliz. Agora, César, mas quando você analisa a sua vida, o que te dá mais orgulho? Quem é César Maluco para você? Quando você olha 80 anos dessa vida que você teve, que vida é essa? O que você conseguiu, César? Conseguiu o amor de todos, a felicidade de ter os pais maravilhosos que foram embora, teu irmão mais novo que foi embora, que é o Luizinho Tombo, e ser um bom filho, entendeu? E ter essa torcida paulista em cima de mim ali, me tratando, conversando comigo, me abraçando, tendo respeito pelo César, vocês da imprensa, que infelizmente agora nós estamos se vendo pouco, porque ficou distante vocês da gente, Sim, que é outro departamento, houve outra estrutura no departamento, não sei na FIFA ou não, ou se vocês Porque se não fosse futebol na sua vida, seria o quê, César? Posso falar? Pode falar. Treinador de karatê. Seria mesmo. Então, É a minha paixão também. Mas foi, né? Porque hoje eu quebrei o fêmur, né? Então tá. Não, mas olha... Mas foi uma alegria estar com você, cara. Não, você fez um bem danado assim, para esse futebol brasileiro, pro Palmeiras, que tem que reconhecer você muito mais do que... Bom, os torcedores reconhecem. Você sabe que da glória do Palmeiras só ficou eu e o Ademir da Guia. Os demais foram embora da primeira academia, né? Da segunda perdemos um querido amigo que é o Dudu, Alfredo. E estamos aí, né? Queremos apoiar todos os jogadores, todos os amigos nossos. Tenho uma saudade maravilhosa dos colegas que se foram, né? Mas a gente sabe que o fim nosso é lá, né? Então, não podemos... Sim, e como última declaração, só quero te dizer que você é um traíra, você pode dizer que você ama Niterói, mas você não sai de São Paulo, que São Paulo não deixa você sair, voltar para a sua terra. Um abraço, dá um abraço pra tu que é palmeirense. Sim. Pô, não sei se é palmeirense ou flamenguista. Flamenguista. De Niterói, dá um beijo nela que um niteroense mandou um abraço. Pô, e é um prazer danado ter tido você Obrigado. aqui. Estarei à sua vontade, estou à disposição se quiser.